O café ainda estava quente quando Daniel chegou naquela terça-feira à tarde, exatamente como havíamos planejado todos os meses nos últimos 3 anos. Eu tinha posto a mesa com a louça de porcelana boa, o conjunto branco com florzinhas azuis que tinha sido da avó dele. Ele costumava dizer que fazia até sanduíches simples parecerem especiais, mas algo pareceu diferente no momento em que ele atravessou a porta da minha cozinha. Seu sorriso habitual parecia ensaiado, e ele evitou meus olhos ao se ajeitar na cadeira à minha frente. Eu tinha feito o favorito dele, sanduíches de peito de peru e queijo prato com aquela mostarda que ele gostava, do tipo que eu tinha que ir a 3 mercados diferentes para achar, porque o armazém regular não vendia mais. Mãe, ele disse, cortando o sanduíche em 4 partes exatas, do jeito que fazia desde a infância. Nós precisamos conversar. O meu coração palpitou daquele jeito que acontece quando se sente que a má notícia se aproxima, mas ainda não se consegue identificar sua forma. Eu servi o café dele, adicionando exatamente 1 cubo de açúcar e 1 pingo de leite, o ritual que havíamos compartilhado em incontáveis conversas ao longo dos anos, passando por lutas com lições de casa no ensino médio, pela formatura da faculdade, por entrevistas de emprego e términos de namoro e todas as pequenas vitórias e derrotas que compõem uma vida. Claro, meu amor, o que está na sua cabeça? Ele tomou um gole de café, pousou a xícara com cuidado deliberado e, finalmente, olhou diretamente para mim. As coisas estão mudando, mãe. Amanda e eu estamos construindo algo juntos. Uma vida, a nossa vida. Eu sorri, genuinamente feliz, apesar da estranha tensão na voz dele. Estou tão orgulhosa de vocês dois. Casamento é uma coisa linda, Daniel. Seu pai e eu. É exatamente isso. Ele interrompeu, a voz assumindo um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Distante, quase clínico. Amanda é a mulher da minha vida agora. Minha prioridade. Meu futuro. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com a precisão de alguém que havia ensaiado essa conversa. Eu preciso de espaço, mãe. Nós precisamos de espaço. As palavras pairaram entre nós como fumaça, visíveis, mas incompreensíveis. Espaço de quê? Eu sempre tive cuidado para não me intrometer, ligando apenas uma vez por semana, visitando apenas quando convidada. Ajudei com os preparativos do casamento quando solicitado, ofereci conselhos apenas quando pedidos. Achei que tinha sido o modelo de uma sogra respeitosa. Eu não entendo. Eu disse baixinho, minha voz mal ultrapassando um sussurro. Eu fiz algo errado? O maxilar de Daniel se apertou, e por um momento, eu vi um lampejo do menino que costumava correr para mim com os joelhos ralados e sentimentos feridos, mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, substituído por este estranho que usava o rosto do meu filho, mas falava com a voz de outra pessoa. Não é sobre certo ou errado, mãe, é sobre limites. Sobre Amanda se sentir confortável em nosso casamento sem interferência. Interferência. A palavra me atingiu como um golpe físico. Todo o jantar de domingo que eu tinha cozinhado, todo o bolo de aniversário que eu tinha feito, toda a manhã de Natal que eu tinha passado preparando presentes com a alegria de alguém que acreditava que família significava para sempre. Tudo reduzido à interferência. Eu vejo, eu consegui dizer, embora não visse nada. E como é esse espaço? Ele terminou o sanduíche metodicamente, mastigando cada mordida mais tempo do que o necessário, ganhando tempo antes de desferir o golpe final. Contato menos frequente, talvez ligações mensais em vez de semanais. E feriados. Bem, Amanda quer começar as nossas próprias tradições. Só nós dois. Só os dois. Eu assenti, minhas mãos apertadas em volta da xícara de café para me aquecer, embora a cozinha de repente parecesse ártica, apesar do sol do final da primavera que entrava pelas janelas. As flores que eu havia plantado no jardim, aquelas que Daniel me ajudava a cuidar quando era jovem, pareciam zombar de mim lá de fora, brilhantes, alegres e totalmente alheias ao inverno que descia aqui dentro. Eu entendo, eu disse, e parte de mim entendia. Casamento muda as coisas. Prioridades se alteram. Novas famílias se formam. Eu sempre soube que esse dia chegaria, quando o amor dele seria compartilhado e eventualmente redirecionado. Eu só não esperava que parecesse que eu estava sendo apagada. Daniel se levantou, tirando migalhas invisíveis de sua camisa perfeitamente passada.
Uma camisa que Amanda havia escolhido para ele, sem dúvida, já que ele nunca havia se importado com moda antes. Eu sabia que você entenderia, mãe. Você sempre foi razoável. Razoável. Uma vez, ele me chamou de sábia. Uma vez, ele buscou meu conselho para tudo, de projetos de ciências a inscrições para a faculdade e decisões de carreira. Agora, eu era simplesmente razoável. Um obstáculo administrável que poderia ser removido com as palavras certas e firmeza suficiente. Ele beijou minha bochecha antes de sair, um gesto breve e cumpridor que pareceu mais uma dispensa do que afeto. Depois que o carro dele desapareceu na rua, eu me sentei sozinha na minha cozinha, cercada pelos resquícios do que eu não sabia que seria nossa última conversa de verdade. A louça de porcelana boa parecia ridícula agora, formal demais para essa nova realidade, onde eu não valia mais o esforço de ocasiões especiais. Eu retirei a mesa devagar, lavando cada peça à mão, embora pudessem ir à máquina, precisando do ritmo familiar da rotina para acalmar minhas mãos trêmulas. Se você gosta de histórias emocionantes como esta, por favor, se inscreva. Estamos tentando chegar a 1000 amigos por aqui que entendam que os momentos mais profundos da vida muitas vezes acontecem nos espaços mais silenciosos. E me diga, de que cidade você está assistindo? Eu adoraria saber que você está aí, ouvindo esta história que pode parecer familiar, de maneiras que confortam e doem. Naquela noite, sentei-me na sala de estar segurando a foto de Daniel em seu casamento, seu rosto radiante de alegria enquanto olhava para Amanda, o vestido branco dela fluindo ao redor deles como uma promessa de eternidade. Eles pareciam tão felizes, tão completos, tão totalmente autossuficientes. Coloquei a foto virada para baixo na gaveta da mesinha lateral, não com raiva, mas em aceitação. Algumas verdades são dolorosas demais para olhar todos os dias, mesmo quando são verdades bonitas, mesmo quando representam tudo o que você esperou para o seu filho. O telefone não tocou naquela noite, nem na seguinte, nem na outra. Espaço, eu aprendi, era um país vasto e silencioso, onde o amor ia esperar pacientemente por permissão para existir. A mudança veio gradualmente, como a mudança das estações, tão sutil no início que eu dizia a mim mesma que estava imaginando coisas. As ligações mensais de Daniel se tornaram a cada 6 semanas, depois a cada 2 meses. Sua voz, quando ele ligava, carregava o tom apressado de alguém marcando um item numa lista de tarefas, em vez de um filho querendo se conectar com sua mãe. Oi, mãe. Só ligando para ver como você está. Tudo bem? Uma pergunta tão simples, mas carregada da expectativa de uma resposta simples. Eu aprendi a dar a ele o que queria. Sim, meu amor. Está tudo bem. Como estão você e a Amanda? Bem, bem. Ocupado com o trabalho. Amanda tem feito aquelas aulas de culinária que ela mencionou. Ela é realmente talentosa. Eu mordi a língua para não mencionar que eu havia me oferecido para ensinar a Amanda a receita de pão da minha mãe, aquela que Daniel sempre amou. E como ela sorriu educadamente e disse que preferia aprender com instrutores profissionais. Em vez disso, eu disse: que maravilha! Tenho certeza de que você está comendo bem. Sim, ela é incrível. Escuta, mãe, eu tenho que correr. Vou jantar com alguns amigos. Falo com você em breve. Em breve se esticava cada vez mais, como um elástico sendo puxado até que eu me perguntasse quando ele se romperia por completo. No primeiro Natal após o pedido de espaço, esperei por um convite que nunca veio. Eu sempre fui a anfitriã da ceia de Natal, uma tradição que remontava a quando Daniel era pequeno e me acordava de madrugada, pulando na minha cama com a excitação sobre o que o Papai Noel havia trazido. Eu passava semanas planejando menus, comparando receitas, fazendo listas de quem gostava de quê e quem era alérgico a quais ingredientes. Naquele dezembro, me peguei vagando pelos corredores do supermercado, alcançando automaticamente o panetone e os ingredientes para a farofa, antes de me lembrar que passaria o feriado sozinha. A senhora mais velha atrás de mim na fila do caixa olhou para minha cesta esparsa, apenas leite, pão e um frango pequeno, e sorriu gentilmente. "Natal tranquilo este ano?" ela perguntou. "Algo assim", eu respondi, incapaz de admitir que meu único filho simplesmente havia esquecido de me incluir na sua celebração. Eu dirigi pela rua da casa deles naquela manhã de Natal,
dizendo a mim mesma que estava apenas pegando uma rota diferente para a missa. Pela janela da frente, eu podia ver Amanda arrumando presentes debaixo de uma árvore que eu nunca tinha visto antes. Não os ornamentos que eu havia colecionado ao longo de 30 anos de natais com Daniel, mas novos, elegantes e coordenados, provavelmente escolhidos para combinar com o esquema de decoração sofisticado de Amanda. Daniel apareceu na janela, rindo de algo que ela havia dito, e por um momento ele se pareceu tanto com o pai que meu peito doeu. Eles pareciam uma fotografia de revista de felicidade doméstica, jovens, bonitos, perfeitamente compatíveis. Não havia espaço naquela foto para uma mulher de 62 anos com cabelos grisalhos e rugas de riso conquistadas ao longo de décadas de celebrações menores. Segui para a igreja, onde me sentei no último banco e ouvi canções de Natal que eu havia cantado com Daniel quando ele era pequeno o suficiente para ficar de pé no genuflexório ao meu lado, sua voz acompanhando a minha em harmonia entusiasmada e ligeiramente desafinada. O santuário estava cheio de famílias, avós balançando crianças no colo, adolescentes curvados ao lado dos pais com tédio fingido que não escondia totalmente o afeto. Após o culto, várias pessoas perguntaram sobre Daniel. Como está aquele seu filho lindo? Margarida Soares queria saber. Quando você vai ser avó? Eu sorri e dei respostas vagas sobre ele estar feliz e ocupado com seu novo casamento, desviando as conversas de tópicos que evidenciavam minha crescente ausência na vida dele. Não era vergonha, exatamente, mas algo perto disso. O peculiar constrangimento de ser amada menos do que os outros esperavam, como se eu tivesse falhado no trabalho fundamental de permanecer importante para meu filho. Fevereiro trouxe o aniversário de Daniel, e eu debati por dias se ligar violaria a necessidade de espaço dele. Eu finalmente disquei o número, meu coração acelerado como o de uma adolescente ligando para um paquera. E aí, mãe? Ele atendeu, mas eu podia ouvir vozes no fundo, risadas, música, os sons de uma festa em andamento. Eu não quero interromper, eu disse rapidamente. Eu só queria te desejar um feliz aniversário. Obrigado. Escuta, na verdade estamos no meio de uma coisa agora. Amanda me fez uma festa surpresa com algumas pessoas do trabalho. Posso te ligar de volta mais tarde? Mais tarde nunca veio, mas eu realmente não esperava. Eu já tinha aprendido que na nova vida de Daniel, mais tarde significava nunca, e em breve significava quando fosse conveniente, o que era raro. O presente de aniversário que eu havia escolhido, uma pasta de couro para os papéis de trabalho dele, gravada com as iniciais, ficou na minha mesa da cozinha por 3 semanas antes de eu finalmente enviá-lo pelo correio. Ele enviou um breve texto acusando o recebimento. Obrigado pela pasta. Muito gentil. Muito gentil. Uma vez, ele teria ligado imediatamente, animado com qualquer presente, ansioso para compartilhar sua gratidão. Agora, sua gratidão vinha em linguagem corporativa, educada e distante. A primavera chegou, e eu me peguei dirigindo pelo parque onde eu havia levado Daniel quando criança, onde ele aprendeu a andar de bicicleta e pescou seu primeiro peixe no pequeno lago. Jovens mães empurravam carrinhos de bebê pelos caminhos familiares, seus filhos correndo à frente com a alegria destemida de crianças que sabem que são observadas, amadas e seguras. Lembrei-me de ter sido uma dessas mães. Lembrei-me da exaustão e da euforia daqueles primeiros anos, quando cada dia trazia novas palavras, novas descobertas, novas razões para se maravilhar com o milagre de ver um ser humano se desenvolver. Daniel tinha sido uma criança tão curiosa, sempre fazendo perguntas, sempre querendo saber como as coisas funcionavam e por que as pessoas agiam daquela maneira. Mãe, por que as folhas mudam de cor? Ele perguntou durante um de nossos passeios de outono por este mesmo parque. Porque elas estão se preparando para descansar, eu expliquei. Às vezes, coisas bonitas têm que se soltar para que novas coisas bonitas possam crescer. Eu pensei que entendi essa metáfora naquela época, mas sentada sozinha no banco onde havíamos compartilhado inúmeras tardes, percebi que nunca havia imaginado ser a coisa que tinha que se soltar. Amanda. Eu soube pela rede de fofocas da vizinhança. Estava grávida. Dona Célia, a vizinha, mencionou isso casualmente enquanto estávamos ambas pegando nossa correspondência, presumindo que eu já sabia. Que emocionante o bebê, ela disse.
o rosto brilhando com a alegria vicária que as futuras avós geralmente inspiram. Você deve estar nas nuvens. Consegui sorrir e assentir, guardando minhas perguntas e confusão para a privacidade da minha própria casa. Um neto. Daniel seria pai. E eu soube disso por uma vizinha que tinha ouvido da filha dela que trabalhava com a irmã de Amanda. Naquela noite, liguei para ele, quebrando minha própria regra sobre esperar pelo contato dele. Daniel, Dona Célia mencionou uma notícia maravilhosa. Uma pausa. Uma pausa longa e desconfortável que me disse tudo o que eu precisava saber. Nós íamos te ligar. Amanda está com 12 semanas. Queríamos esperar até ter certeza de que estava tudo bem. 12 semanas. 3 meses de alegria secreta, 3 meses de consultas médicas e planejamento e excitação, dos quais eu havia sido totalmente excluída. Eu me perguntei se eles já haviam escolhido nomes, se haviam decorado um quarto de bebê, se Amanda tinha aquele brilho radiante que as mulheres grávidas costumam carregar. Estou tão feliz por vocês dois, eu disse, e senti isso apesar da dor de ser informada em vez de incluída. Como Amanda está se sentindo? Bem, muito bem. Ela tem lido tudo o que pode sobre gravidez e bebês. Você sabe como ela é minuciosa. Eu sabia, embora me perguntasse se ela havia lido algo sobre o valor dos avós, sobre os sistemas de apoio que ajudavam os novos pais a navegar pelo belo caos de criar filhos. Eu me perguntei se ela sabia que eu havia criado com sucesso um filho que havia se tornado um homem capaz de amar e de se comprometer, mesmo que esse amor não se estendesse mais a mim. Bem, por favor, dê meus parabéns a ela. Se ela precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, é gentil da sua parte, mãe, mas nós temos tudo sob controle. A mãe de Amanda já está planejando vir ficar por algumas semanas depois do parto, ajudar com tudo. A mãe de Amanda estaria lá para o parto, para as primeiras semanas preciosas, para todos os momentos que eu tinha sonhado em compartilhar com meu primeiro neto. Eu estaria, mais uma vez, observando de fora, razoável, compreensiva e totalmente desnecessária. Depois que desliguei, sentei-me na sala de estar olhando para a cadeira de balanço no canto. A mesma cadeira onde eu amamentei Daniel durante aquelas noites longas e doces, quando éramos apenas ele e eu e a magia da nova vida. Eu a havia reformado no ano passado, pensando com esperança em futuros netos que poderiam precisar de colo, canções de ninar e o tipo de amor incondicional que só as avós parecem ter reservas infinitas. Agora ela estava vazia, um monumento a suposições que se provaram ingênuas. Eu estava prestes a me tornar avó, e de alguma forma, essa alegria parecia mais um fim do que um começo. Resolvi tentar de novo. Talvez eu tivesse sido muito passiva, muito disposta a aceitar a distância. Talvez o que Daniel e Amanda precisassem fosse ver que eu poderia ser útil sem ser intrusiva, solidária sem ser esmagadora. A gravidez parecia a oportunidade perfeita para mostrar a eles que eu entendia os limites, mas que ainda era o tipo de mãe e sogra com quem eles poderiam contar. Passei semanas pesquisando o presente perfeito, algo prático, mas não presunçoso, útil, mas não avassalador. Finalmente, me decidi por uma coleção de roupinhas de bebê orgânicas em cores neutras, bodes de algodão macio e meias minúsculas que pareciam impossivelmente pequenas nas minhas mãos. Incluí um cobertor de crochê feito à mão, o mesmo padrão que eu havia feito para Daniel quando ele nasceu, trabalhado em lã cor de creme que se adequaria a qualquer esquema de cores do quarto. O cartão levou mais tempo para ser escrito do que o cobertor para ser tricotado. Como se expressa amor e excitação, respeitando limites que parecem mudar como areia? Como se oferece apoio a alguém que deixou claro que seu apoio não é particularmente desejado? Finalmente, escrevi simplesmente, para a nossa pequena bênção, com todo o meu amor e esperança por este lindo novo capítulo. Estou aqui se precisarem de qualquer coisa. Deixei o pacote na porta deles numa manhã de sábado, escolhendo um horário em que eu sabia que os dois estariam em casa, mais cedo o suficiente para não parecer que estava procurando um convite para entrar. Pela janela da frente, pude ver Amanda arrumando flores em um vaso. Lírios brancos que pareciam caros e elegantes. O tipo de decoração que pertencia a revistas, em vez de casas vividas. 3 semanas se passaram sem reconhecimento. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de texto, nenhuma breve nota de agradecimento.
Comecei a me perguntar se o pacote havia se perdido de alguma forma, se talvez tivesse sido entregue no endereço errado ou roubado da varanda. Finalmente, liguei para Daniel. Oi, meu amor. Eu só queria ter certeza de que aquele pacotinho que eu deixei chegou bem para vocês? Ah, sim. Amanda recebeu. Ela disse para te agradecer. Disse para te agradecer. Nem mesmo um agradecimento direto, mas uma mensagem em segunda mão entregue com todo o entusiasmo de alguém que repassa informações sobre horários de coleta de lixo. Eu esperei que ele dissesse algo mais. Sobre o cobertor que eu havia passado noites trabalhando enquanto assistia à televisão sozinha. Sobre o tempo que eu havia levado para escolher cada peça de roupa minúscula. Sobre o amor que havia entrado em cada ponto e em cada dobra cuidadosa. Em vez disso, ele disse: Escuta, mãe. Eu provavelmente deveria mencionar. Amanda tem se sentido bastante sobrecarregada ultimamente. Toda a atenção das pessoas querendo ajudar com o bebê. Ela me pediu para avisar a todos que temos tudo sob controle por enquanto. Todos. Eu havia me tornado parte de uma categoria, agrupada com parentes e amigos bem-intencionados, mas excessivos, que aparentemente precisavam ser gerenciados em vez de apreciados. Eu não era mais a mãe de Daniel oferecendo amor à sua futura neta. Eu era todos, uma fonte genérica de atenção indesejada. Claro, eu disse, minha voz firme apesar do tremor no meu peito. Eu entendo completamente. A gravidez pode ser esmagadora. Depois que desliguei, sentei-me olhando para o telefone, tentando decifrar o que havia acabado de acontecer. Quando minhas tentativas de demonstrar amor se tornaram atenção que precisava ser gerenciada? Quando meus presentes se tornaram obrigações em vez de oferendas? Quando me tornei alguém que exigia ser lidada, em vez de alguém em quem se podia confiar para lidar consigo mesma? O verão chegou, e com ele veio o chá de bebê sobre o qual soube pelas postagens de Amanda nas redes sociais. Fotos de decorações em tons pastel, canapés elegantes e jovens rindo juntas no que parecia ser a sala de jantar privada de um restaurante. Amanda brilhava no centro de tudo, as mãos repousadas sobre a barriga arredondada, enquanto amigas a cercavam com o tipo de atenção alegre que as novas mães merecem. Eu percorri as imagens, reconhecendo alguns rostos, amigas de faculdade de Amanda, sua irmã, mulheres de seu clube do livro. Havia até a prima de Daniel, Sarah, a quem eu havia apresentado a Amanda no casamento, sorrindo enquanto entregava um presente lindamente embrulhado. Todos pareciam tão felizes, tão incluídos, tão perfeitamente adequados à visão de Amanda de sua celebração. Eu não estava em nenhuma das fotos, é claro. Eu não tinha sido convidada. A ausência não deveria ter me surpreendido, mas de alguma forma surpreendeu. Chás de bebê eram tradicionalmente organizados pela avó, pela sogra, pelas mulheres da família que haviam percorrido esse caminho antes e queriam celebrar a jornada com alguém que estava apenas começando. Eu havia comparecido a dezenas de chás ao longo dos anos, havia ajudado minhas amigas e vizinhas a marcar esses marcos preciosos. Eu havia presumido, apesar de tudo, que Amanda me desejaria lá, que as conexões de sangue e os laços familiares importariam mais do que quaisquer conflitos de personalidade que tivessem criado essa distância entre nós. Eu fui tola o suficiente para pensar que a promessa da avó restauraria meu lugar na vida de Daniel, que bebês tinham o poder de curar rachaduras e unir famílias. Em vez disso, eu estava aprendendo que as famílias podiam se contrair tão facilmente quanto se expandiam, que a nova vida podia criar novas exclusões tão prontamente quanto novas conexões. Naquele fim de semana, encontrei Amanda no supermercado, meu primeiro encontro cara a cara com ela desde o casamento, quase 2 anos antes. Ela estava na seção de hortifruti, examinando abacates com a atenção cuidadosa de alguém que estava lendo sobre nutrição ideal durante a gravidez. Sua barriga se curvava lindamente sob um vestido de verão esvoaçante, e sua pele tinha aquela qualidade luminosa que a gravidez às vezes trazia. Amanda, eu chamei, genuinamente satisfeita em vê-la, esperando que esse encontro casual pudesse oferecer uma oportunidade para preencher o que quer que fosse a lacuna que se abrira entre nós. Você está absolutamente radiante. Como você está se sentindo? Ela se virou para mim com o sorriso educado que poderia oferecer a um caixa ou a um estranho pedindo informações. Ah, olá, Dona Helena. Estou indo bem. Obrigada. Dona Helena.
Nem mãe, nem mesmo Helena. O tratamento formal criou uma parede entre nós com a mesma eficácia, como se ela tivesse levantado a mão e me mandado parar onde eu estava. O chá de bebê parecia adorável, eu disse, imediatamente me arrependendo das palavras, mas incapaz de impedi-las de surgir. Eu vi algumas fotos online. Todo mundo parecia estar se divertindo muito. Algo brilhou no rosto de Amanda. Culpa, talvez, ou aborrecimento por ter sido pega em um momento estranho. Sim, foi legal. Pequeno. Apenas alguns amigos próximos. Bem discreto. Discreto. Como se me incluir de alguma forma o tivesse tornado não discreto. Como se minha presença tivesse perturbado a atmosfera íntima que ela havia trabalhado para criar. Eu assenti como se essa explicação fizesse todo o sentido. Como se as sogras fossem naturalmente excluídas de celebrações discretas. Bem, estou muito feliz por vocês dois. Eu disse, falando a verdade, apesar da picada. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, à medida que se aproxima da data do parto, isso é muito gentil, Amanda respondeu, seu tom sugerindo que a conversa havia seguido seu curso natural. Mas Daniel realmente tem cuidado bem de mim. E minha mãe estará aqui para o parto. Então devemos ter muita ajuda. Muita ajuda. Sem mim, ela tinha muita ajuda. Eu não era necessária, não era desejada, nem sequer era considerada parte do sistema de apoio que receberia minha neta no mundo. Eu era excedente, desnecessária, uma complicação a ser evitada, em vez de um recurso a ser grato. Nós nos separamos com sorrisos educados e vagas promessas de nos vermos em breve, o tipo de cordialidade social que não significa nada e não compromete ninguém a nada. Eu terminei minhas compras atordoada, selecionando automaticamente itens da minha lista, enquanto minha mente repetia cada palavra de nossa breve troca, procurando por sinais que eu pudesse ter perdido, gentilezas que eu pudesse ter ignorado. Não havia nenhuma. 2 meses antes da data prevista para o bebê, fiz minha última tentativa de estabelecer alguma conexão com a vida que crescia dentro de Amanda, a neta que eu estava desesperada para amar, se apenas me fosse dada a chance. Dirigi até a livraria no shopping, aquela com a seção infantil extensa, e passei 1 hora selecionando livros que pensei que seriam perfeitos para histórias de ninar. Boa Noite, Lua. O mesmo livro que li para Daniel todas as noites por anos, até que ele o soubesse de cor e pudesse recitá-lo junto comigo. O Coelho de Veludo, porque toda criança deve entender que o amor torna as coisas reais. Onde vivem os monstros? Para quando a imaginação precisar de espaço para vagar. Histórias clássicas com belas ilustrações, livros que confortaram e encantaram gerações de crianças. Eu os embrulhei cuidadosamente e incluí uma nota. Para histórias de ninar e momentos tranquilos. Estes livros trouxeram tanta alegria para Daniel e para mim. Espero que façam o mesmo pela sua pequena família. Desta vez, enviei o pacote pelo correio em vez de entregá-lo pessoalmente, esperando que a formalidade da entrega postal pudesse fazê-lo parecer menos intrusivo, mais como um presente de um parente distante, mais carinhoso, em vez de uma tentativa de me inserir em seus preparativos. A resposta veio 3 dias depois. Não de Daniel, mas da própria Amanda, em uma mensagem de texto para o meu telefone. Obrigada pelos livros. Já recebemos várias cópias desses títulos e selecionamos outros livros para o quarto do bebê. Talvez você possa guardar estes para quando o bebê for mais velho e vier te visitar. Quando o bebê vier te visitar. Não quando nós trouxermos o bebê para te ver. Não quando todos nós passarmos tempo juntos como família. Mas quando o bebê vier visitar. Como se estas fossem ocasiões formais e agendadas, em vez do fluxo natural da vida familiar. Como se eu fosse uma parada na agenda deles, em vez de um destino que eles ansiavam por alcançar. Eu li a mensagem várias vezes, tentando encontrar calor ou afeto escondidos na prosa eficiente. Em vez disso, encontrei apenas a distância cuidadosa de alguém que havia pensado consideravelmente em quão pouca conexão ela estava disposta a permitir. Naquela noite, coloquei os livros devolvidos na prateleira do que eu secretamente comecei a pensar como o quarto do bebê. O quarto de hóspedes onde eu havia imaginado guardar brinquedos e roupas, e todos os suprimentos que as avós acumulam para visitas de netos. Os livros pareciam solitários nas prateleiras vazias, como atores esperando por uma peça que talvez nunca fosse encenada. Fiquei na soleira daquele quarto,
olhando para o berço que eu havia comprado e montado sozinha, para o trocador com suprimentos que poderiam expirar antes de serem usados, para a cadeira de balanço que continuava vazia, apesar das minhas esperanças de que em breve cumpriria seu propósito. Tudo estava pronto para uma neta que eu talvez nunca fosse segurar, para visitas que talvez nunca acontecessem, para o tipo de relacionamento que eu havia dado como certo, até descobrir como ele podia ser facilmente retido. O silêncio naquele quarto parecia diferente do silêncio no resto da minha casa. Não era apenas a ausência de som, era a ausência de possibilidade, o peso de sonhos que estavam lentamente sufocando sob a realidade do meu novo lugar na vida de Daniel. Ou melhor, a minha falta de lugar nela. Lá fora, eu podia ouvir crianças brincando na vizinhança, suas risadas entrando pelas minhas janelas abertas como um lembrete de tudo o que eu estava perdendo, tudo o que eu poderia continuar a perder se as coisas não mudassem. Mas nada que eu havia tentado havia mudado nada. Pelo contrário, meus esforços pareciam tornar a distância maior, meu amor parecia mais oneroso, minha presença mais indesejada. Eu estava aprendendo que, às vezes, tentar com mais força apenas o torna mais o problema que você nunca percebeu que era. O afastamento aconteceu gradualmente, como a maré recuando tão lentamente que você não percebe até que a linha da costa tenha se movido quilômetros de distância. Parei de ligar primeiro, parei de sugerir visitas, parei de mencionar feriados ou aniversários com semanas de antecedência, esperando ser incluída em planos que estavam claramente sendo feitos sem mim. Em vez disso, comecei a praticar um tipo diferente de amor, o tipo que recua, que observa a distância, que aprende a encontrar satisfação em saber que seu filho está feliz, mesmo quando essa felicidade não o inclui. Foi um tipo de amor mais difícil do que eu jamais imaginei ser possível, exigindo músculos que eu nunca precisei desenvolver quando Daniel era jovem e eu era o centro do mundo dele. Minhas viagens semanais ao supermercado se tornaram exercícios em matemática cuidadosa. Um filé de frango em vez de 2. Pequenos potes de iogurte em vez de tamanhos família. Meio galão de leite que realmente vencia antes que eu pudesse terminá-lo, porque eu passei décadas calibrando minhas compras para um lar que não existia mais. Os caixas da loja começaram a me reconhecer. A senhora mais velha que comprava quantidades modestas de tudo, cujo carrinho nunca exigia uma segunda sacola, cujas compras pintavam o retrato de alguém comendo sozinha. Eles eram gentis da maneira que as pessoas são com clientes regulares com quem começaram a se preocupar, oferecendo cupons extras e perguntando se eu havia encontrado tudo o que precisava com a preocupação suave geralmente reservada aos idosos e, obviamente, solitários. Eu não era idosa, na verdade. 62 anos não era velho pelos padrões modernos. Mas a solidão, eu estava descobrindo, envelhecia você de maneiras que nada tinham a ver com anos calendário. Ela te diminuía de alguma forma, tornava sua voz mais baixa, fazia você se desculpar por ocupar um espaço que mais ninguém queria mesmo. Outubro chegou com sua fanfarra habitual de folhas mudando de cor e exibições de abóboras, e o aniversário de Daniel passou sem uma ligação minha pela primeira vez, desde que ele aprendera a atender telefones. Sentei-me perto do telefone naquela noite, meus dedos pairando sobre os números familiares, debatendo se esse pequeno ato de recuo seria registrado como alívio ou perda em sua nova vida. Às 21h47, justo quando eu estava me preparando para dormir, o telefone tocou. Mãe, acabei de perceber que não tive notícias suas hoje. Sua voz carregava uma nota que eu não conseguia identificar. Surpresa, talvez. Ou o desconforto de alguém que havia descoberto que as expectativas podiam funcionar nos dois sentidos. Eu não queria interromper se você estivesse comemorando. Eu disse cuidadosamente. Espero que você tenha tido um dia adorável. Nós saímos com alguns amigos da Amanda, aquele novo restaurante italiano no centro. Ele fez uma pausa, talvez reconhecendo que esta era uma informação sobre uma celebração que eu não havia sido convidada a compartilhar. Foi legal, legal. Tudo na vida dele tinha se tornado legal ultimamente. Uma palavra neutra que sugeria contentamento sem entusiasmo, satisfação sem alegria. Ou talvez fosse apenas assim que as coisas soavam quando filtradas pela distância cuidadosa que ele mantinha entre sua vida antiga e sua nova. Fico feliz, eu disse, e senti isso. Por favor, diga a Amanda que eu mandei um abraço. Outra pausa. Ela até te mencionou outro dia.
Disse que se sentia mal por estar tão ocupada ultimamente, com a gravidez e tudo mais. Ela quer que as coisas fiquem bem entre todos nós. Quer que as coisas fiquem bem. Uma frase tão diplomática, sugerindo um desejo teórico de harmonia sem quaisquer passos práticos para alcançá-la. Como dizer que você quer a paz mundial enquanto acumula armas? Ou alegar valorizar a honestidade enquanto aperfeiçoa a arte da omissão estratégica? Claro, eu respondi. Esses primeiros meses são tão importantes. Ela deve se concentrar em cuidar de si mesma e do bebê. Depois que desligamos, percebi que esta foi a primeira conversa que tivemos em meses que parecia quase normal, quase como o relacionamento que costumávamos ter. Mas exigiu minha retirada completa para alcançar essa normalidade, minha disposição de me apagar tão completamente que minha ausência se tornou notável, em vez de minha presença se tornar onerosa. O bebê chegou numa terça-feira fria de novembro. Eu soube disso da mesma forma que soubera de todo o resto em suas vidas ultimamente, em segunda mão, através da menção casual de alguém que presumiu que eu já sabia. Desta vez foi minha vizinha Carol, que trabalhava no hospital e tinha visto o nome de Amanda na lista de pacientes. "Parabéns, vovó!" Ela gritou por cima da cerca que separava nossos quintais. 3,2 kg, ouvi dizer. Uma linda menininha. Uma neta. Daniel tinha uma filha, e eu estava sabendo de seu nascimento por alguém que lia prontuários hospitalares, em vez de uma ligação repleta de excitação e um convite para compartilhar o milagre. Fiquei no meu quintal segurando a roupa que eu estava pendurando para secar, as palavras de Carol ecoando no espaço entre nós enquanto eu lutava para processar informações que deveriam ter vindo com lágrimas de alegria, em vez da dor oca da exclusão continuada. "Obrigada, eu consegui. Essa é uma notícia maravilhosa." Naquela noite, liguei para o número de Daniel, meu coração acelerado com o nervosismo incomum de alguém que não tinha certeza se seria bem-vinda para compartilhar o que deveria ter sido uma celebração universal. "Alô?" Sua voz estava exausta, rouca com o cansaço particular que vem de noites passadas aprendendo os ritmos das necessidades de um recém-nascido. "Daniel, é a mãe." Carol mencionou que o bebê chegou. "Parabéns, meu amor." "Oh, mãe." Ela está aqui. Lívia Rosa. Nasceu esta manhã, às 6h23. Sua voz suavizou quando ele disse o nome dela, cheia da maravilha que todo pai experimenta ao se confrontar com a realidade de ter criado um ser humano inteiramente novo. Ela é perfeita. 10 dedos nas mãos, 10 nos pés, já tentando levantar a cabeça. Lívia Rosa. Um nome tão bonito, clássico, feminino e forte. Eu me perguntei se tinha significado familiar, se Rosa pertencia a alguém importante na linhagem de Amanda, se havia uma história por trás da escolha que eu nunca seria contada. "Como Amanda está se sentindo?" eu perguntei. "Cansada, mas bem, muito bem. A mãe dela tem sido incrível, ajudando com tudo. Ela está planejando ficar por 2 semanas, garantir que peguemos o jeito antes de ficarmos por conta própria. A mãe dela estaria lá por 2 semanas. 2 semanas de primeiros banhos e mamadas da meia-noite e todos os pequenos milagres que marcavam os primeiros dias de um bebê. 2 semanas de união e contação de histórias e o tipo de tempo familiar íntimo que eu havia imaginado compartilhar com minha primeira neta. 2 semanas durante as quais Lívia Rosa se familiarizaria com a voz e o toque de sua avó materna, enquanto permanecia uma estranha para o meu. "Que maravilha!" eu disse. "Porque o que mais eu poderia dizer? Por favor, dê meus parabéns e amor a Amanda." "Eu dou. E mãe, talvez em algumas semanas, quando as coisas se acalmarem, você possa vir conhecer a Lívia. Amanda mencionou que isso pode ser legal. Pode ser legal. Depois que a avó materna estabelecesse seu lugar como principal ajudante, depois que os padrões de cuidado tivessem sido definidos, depois que o círculo imediato de apoio tivesse sido confirmado, então talvez fosse legal para mim conhecer minha neta. Eu seria agendada quando fosse conveniente, marcada quando não atrapalhasse relacionamentos mais importantes. 3 semanas se passaram antes que o convite se materializasse. 3 semanas durante as quais Lívia Rosa estava presumivelmente encantando todos em sua órbita imediata, aprendendo a focar os olhos e coordenar seus movimentos e fazer as pequenas conexões sociais que moldariam sua compreensão de quem pertencia ao seu mundo e quem o visitava. O convite, quando veio, foi cuidadosamente estruturado.
Domingo à tarde, por volta das 2 horas, se funcionar para você. Apenas por 1 hora ou algo assim, estamos tentando manter as coisas discretas enquanto Lívia se ajusta a tudo. 1 hora. 60 minutos para conhecer minha primeira neta, para segurá-la e memorizar seu rosto e começar a construir o relacionamento que fosse possível sob essas circunstâncias restritas. Eu esperei 9 meses para conhecê-la e teria 60 minutos para causar a impressão que fosse causar. Cheguei precisamente às 2 horas, carregando uma única rosa rosa do meu jardim, em vez da braçada de presentes que eu havia planejado originalmente. Tudo sobre esta visita precisava ser cuidadoso, considerado, projetado para não sobrecarregar ou impor ou sugerir que eu esperava mais do que a recepção limitada que me estava sendo oferecida. Amanda atendeu a porta, ainda se movendo com o andar cuidadoso de alguém cujo corpo estava se curando do trabalho extraordinário de trazer vida ao mundo. Ela parecia cansada, mas radiante, usando o brilho suave da nova maternidade que tornava até a exaustão bela. Entre, ela disse, afastando-se para me deixar entrar numa sala de estar que havia sido transformada em um santuário para o cuidado infantil. Cobertores de bebê espalhados por todas as superfícies, suprimentos de bebê organizados com precisão militar, flores de pessoas que desejavam o bem, criando um jardim de parabéns que falava sobre quantas pessoas haviam sido convidadas para celebrar a chegada de Lívia. Daniel apareceu da cozinha carregando um bebê que parecia incrivelmente pequeno em suas mãos grandes, seu rostinho sereno com a paz perfeita de alguém que havia nascido em amor e segurança absolutos. Ela era linda, cabelo escuro como o de Daniel, traços delicados que sugeriam que ela poderia puxar o lado da família de Amanda, pele tão perfeita que parecia translúcida. Mãe, conheça a Lívia, Daniel disse. Sua voz suave com a reverência que todos os pais sentem ao apresentar seus filhos ao mundo. Lívia, esta é a vovó Helena. Vovó Helena. Nem vovó, nem a vozinha, nem nenhum dos títulos afetuosos que eu secretamente esperava que pudessem ser meus, mas meu nome formal, anexado à designação genérica de avó. Ainda assim, ouvir isso aplicado a mim em conexão com esta pessoa pequena e perfeita fez algo palpitar no meu peito. Esperança, talvez, ou o início de um amor tão feroz que me assustou. Eu a segurei por exatamente 17 minutos. Eu contei, incapaz de parar de medir esse tempo precioso como um avarento contando moedas. Ela era quente e sólida, e cheirava a doçura particular de recém-nascidos, aquela combinação de leite e talco e o cheiro indefinível de inocência. Seus dedos, incrivelmente minúsculos, se enrolaram em torno do meu dedo indicador, com o aperto instintivo que a conectava a todos os humanos que já viveram. Por aqueles 17 minutos, permiti-me imaginar todos os momentos que poderíamos compartilhar, histórias de ninar e bolos de aniversário, ensiná-la a fazer biscoitos e ajudá-la com o dever de casa, ser a avó que se lembrava de cada marco e celebrava cada conquista. Eu a imaginei correndo para mim com os joelhos ralados e sentimentos feridos, confiando em mim para melhorar tudo com abraços, sabedoria e o tipo particular de amor que só as avós parecem ter reservas infinitas. Mas quando Amanda olhou para o relógio e mencionou que Lívia precisaria comer em breve, entendi que meu tempo havia acabado. Eu a entreguei de volta relutantemente, meus braços se sentindo vazios e sem propósito, sem o peso dela para segurar. Ela é perfeita, eu disse a ambos, sentindo isso completamente. Vocês devem estar muito orgulhosos. O caminho para casa pareceu mais longo do que o normal. Meu carro cheio do fantasma da presença de Lívia e do eco do que poderia ter sido. Eu havia conhecido minha neta, assegurado, começado a amá-la com a devoção imediata e poderosa que os netos inspiram. Mas eu fiz isso como uma visitante, em vez de família, uma convidada para um encontro breve e supervisionado, em vez de alguém que pertencia naturalmente ao seu mundo. Naquela noite, sentei-me na sala de estar olhando para a foto que Daniel havia tirado relutantemente de mim segurando Lívia. Um clique desajeitado onde eu parecia simultaneamente emocionada e aterrorizada, onde Lívia parecia confortável, mas distante, onde a distância emocional entre nós era tão visível quanto a proximidade física que a câmera havia capturado.
Coloquei esta foto na lareira ao lado da foto de casamento que eu havia devolvido ao seu lugar de honra. Evidência do amor que me era permitido sentir, mas não expressar totalmente. As conexões familiares que eu apreciava, mas não podia reivindicar. Fora da minha janela, o outono estava se rendendo ao inverno, as últimas folhas caindo das árvores que logo ficariam nuas contra o céu cinzento. Por dentro, comecei a entender que alguns amores exigiam seu próprio tipo de inverno. Um tempo de espera, de dormência, de fé de que a primavera poderia eventualmente retornar, mesmo quando todas as evidências sugeriam frio permanente. Mas eles não sabiam o que eu havia mantido o tempo todo. Eles não sabiam sobre a força que cresce no silêncio, a sabedoria que se acumula na solidão, o poder particular que vem de aprender a amar sem expectativa de retorno. Eles pensavam que sabiam quem eu era, a sogra carente, a avó intrusa, a mulher que exigia gerenciamento e manuseio cuidadoso. Eles não tinham ideia de que estavam errados sobre quase tudo. A mudança começou numa manhã de sábado em dezembro, quando me peguei parada em frente ao espelho do meu quarto, realmente olhando para mim mesma pela primeira vez em meses. A mulher me encarando havia se tornado uma estranha, ombros curvados para dentro como se pedissem desculpas por ocupar espaço, olhos que haviam aprendido a olhar para baixo em vez de encontrar olhares diretamente, roupas escolhidas por sua capacidade de me ajudar a desaparecer, em vez de expressar algo sobre quem eu era. Quando eu havia me tornado tão pequena? Quando eu comecei a caminhar pela minha própria vida como uma convidada que não tinha certeza se era bem-vinda, lembrei-me da mulher que eu tinha sido antes que o casamento acabasse com a dependência de Daniel em relação a mim, antes que as rejeições educadas de Amanda me ensinassem que meu amor era oneroso, antes de eu aprender a medir meu valor em termos do quão pouco problema eu causava aos outros. Aquela mulher havia dirigido o Comitê de Arrecadação de Fundos da Associação de Pais e Mestres, APM, por 5 anos, organizando eventos que arrecadaram milhares de reais para a escola. Ela coordenou programas de vigilância da vizinhança, organizou clubes do livro, foi voluntária no banco de alimentos todas as terças-feiras de manhã. Aquela mulher tinha opiniões sobre política e filmes e a melhor maneira de cultivar tomates. Ela tinha amigas que ligavam apenas para bater papo, que valorizavam seu conselho e procuravam sua companhia. Ela era alguém que contribuía para as conversas, em vez de simplesmente suportá-las. Alguém que ocupava espaço porque tinha algo de valor a oferecer ao mundo. Para onde ela tinha ido? Abri meu armário e afastei os cardigans sem forma e as calças neutras que haviam se tornado meu uniforme de invisibilidade. No fundo, embrulhado em plástico e cheirando levemente a cedro, pendurado o vestido verde esmeralda que eu usei na formatura de Daniel na faculdade. Lembrei-me de me sentir linda naquele dia, orgulhosa e confiante enquanto observava meu filho aceitar seu diploma, sabendo que eu havia desempenhado um papel em levá-lo àquele momento de triunfo. Vesti o vestido, surpresa ao descobrir que ainda servia perfeitamente. A cor realçava meus olhos, fazia meu cabelo grisalho parecer prata. Em vez de opaco, lembrou-me de que eu tinha apenas 62 anos, dificilmente antiga, mal mesmo de meia-idade pelos padrões atuais. Eu tinha décadas pela frente, anos que eu poderia passar pedindo desculpas pela minha existência, ou anos que eu poderia passar lembrando que eu tinha valor independente do reconhecimento dos outros. A transformação não foi apenas externa. Enquanto eu ficava mais ereta, respirava mais fundo, encontrava meu próprio olhar no espelho, algo mudou dentro do meu peito. Não era mais dor, era clareza. Por meses, eu havia me concentrado no que havia perdido. A atenção de Daniel, a aceitação de Amanda, o acesso fácil à minha neta. Eu estava lamentando a estrutura familiar da qual eu esperava fazer parte, lamentando relacionamentos que aparentemente haviam sido mais frágeis do que eu havia percebido. Mas a dor, eu estava começando a entender, podia ser uma escolha tanto quanto uma resposta. Eu poderia continuar a me diminuir na esperança de me tornar aceitável para pessoas que já haviam decidido que eu não era. Ou eu poderia me lembrar de que meu valor não dependia da aprovação delas. Dirigi até a biblioteca naquela tarde, não para usar a internet ou me esconder em seus espaços tranquilos, mas para me candidatar à vaga de voluntária que eu havia visto afixada no quadro de avisos da comunidade. O programa de leitura infantil precisava de alguém para ajudar na hora da história.
Alguém que pudesse dar vida aos livros para crianças e pré-escolares, cuja capacidade de atenção exigia criatividade e entusiasmo para ser capturada. Você tem experiência trabalhando com crianças? Perguntou Janete, a bibliotecária que me entrevistou em seu escritório desordenado, cercado por pilhas de livros esperando para serem colocados nas prateleiras e processados. Eu criei um, eu disse simplesmente. E eu tenho lido histórias em voz alta por mais de 30 anos. Eu sei quais livros fazem as crianças rirem e quais as ajudam a adormecer. Eu sei fazer as vozes que fazem os personagens parecerem reais. Janete sorriu, o primeiro sorriso irrestrito que recebi de alguém em meses. Quando você pode começar? Naquela quinta-feira, li A Lagarta Comilona, para um grupo de 8 crianças entre 2 e 5 anos, usando vozes diferentes para cada dia da semana e incentivando-as a fazer sons de mastigação enquanto a lagarta comia refeições cada vez mais elaboradas. Elas riram e se contorceram, e me pediram para ler de novo, seus rostos brilhando com a alegria descomplicada que as crianças trazem para histórias que capturam sua imaginação. Depois, uma jovem mãe se aproximou de mim, seu filho ainda segurando o livro que eu havia usado para a leitura. O Marcos adorou sua contação de histórias, ela disse. Você faz leituras particulares? Eu adoraria contratá-la para a festa de aniversário dele. A ideia nunca havia me ocorrido, mas enquanto eu voltava para casa, me peguei pensando nas possibilidades. Eu sempre fui boa com crianças. Tinha um instinto natural para o que capturava sua atenção e mantinha seu interesse. Talvez fosse algo que eu pudesse desenvolver. Uma maneira de compartilhar as habilidades de contação de histórias que eu havia aperfeiçoado com Daniel durante sua infância. Naquele fim de semana, pesquisei contadores de histórias profissionais, descobrindo toda uma comunidade de pessoas que ganhavam a vida dando vida à literatura para jovens públicos. Eu aprendi sobre técnicas de performance, sobre como adaptar contos clássicos para diferentes faixas etárias, sobre o lado comercial do entretenimento freelancer. Pela primeira vez em meses, senti-me animada com algo que pertencia inteiramente a mim, algo que não tinha nada a ver com obter aprovação ou aceitação de pessoas que haviam deixado claro que essas coisas não estavam disponíveis. Eu me matriculei em um workshop de contação de histórias oferecido pela faculdade comunitária, passando as noites de terça-feira em uma sala de aula com 12 outros adultos que compartilhavam meu fascínio pelo poder da narrativa de transportar e transformar ouvintes. Nossa instrutora, uma mulher chamada Patrícia, que estava se apresentando profissionalmente por 20 anos, nos ensinou sobre modulação de voz e gestos, sobre como usar nossos corpos inteiros para criar os mundos que nossas histórias descreviam. Os melhores contadores de histórias, Patrícia disse durante nossa terceira aula, não são aqueles com o toque mais dramático. São aqueles que entendem que toda história é realmente sobre conexão entre o contador e o ouvinte, entre o ouvinte e os personagens, entre todos nós e as experiências universais que as histórias nos ajudam a reconhecer em nossas próprias vidas. Conexão. Eu estava tão focada nas conexões que havia perdido que havia esquecido minha capacidade de criar novas, de encontrar pessoas que apreciassem o que eu tinha a oferecer, em vez de pedir desculpas a pessoas que haviam decidido que não era suficiente. O Natal se aproximou e, pela primeira vez em anos, não passei semanas planejando celebrações elaboradas para membros da família que poderiam ou não me incluir em suas próprias festividades. Em vez disso, aceitei o convite de Janete para ajudar com a Hora da História de Natal da biblioteca, um programa especial com contos de inverno de todo o mundo. Eu usei o vestido esmeralda e um par de brincos de prata que refletiam a luz quando eu me movia, vestindo-me como alguém que tinha um lugar importante para estar, em vez de alguém tentando evitar ser notada. As crianças ficaram encantadas com minha narração de A Rainha da Neve, especialmente as partes em que usei sotaques diferentes para os vários personagens que Gerda encontrava em sua jornada para salvar Kai. Após o programa, vários pais pediram minhas informações de contato. A notícia estava se espalhando sobre a avó contadora de histórias que dava vida aos livros, com vozes e gestos que faziam até contos familiares parecerem novos e emocionantes. No ano novo, eu tinha 3 festas de aniversário agendadas para janeiro e uma consulta sobre horários regulares de histórias em uma pré-escola local.
Eu passei aquele ano novo sozinha, mas não solitária. Sentei-me na minha sala de estar com uma xícara de chá e um caderno, planejando histórias para as crianças que haviam se tornado meu novo público, pensando nos personagens que eu queria dar vida e nas vozes que eu ainda estava descobrindo possuir. À meia-noite, levantei minha xícara de chá em um brinde à mulher que eu estava me tornando, alguém que criava alegria em vez de esperar por permissão para recebê-la. Janeiro trouxe meu primeiro trabalho pago de contação de histórias, uma festa de 4º aniversário para gêmeos, cuja mãe soube de mim através da rede da biblioteca. Cheguei à casa deles carregando uma sacola de adereços e peças de fantasia que eu havia coletado, transformando a sala de estar em uma floresta mágica, onde ratos bravos enganavam gatos espertos e árvores solitárias encontravam amizade com nuvens passageiras. As crianças ficaram hipnotizadas, seus pais ficaram encantados, e eu me senti mais útil e apreciada do que em mais de um ano. Enquanto eu arrumava meus materiais, a mãe colocou um envelope nas minhas mãos contendo um pagamento que era mais generoso do que havíamos concordado. Os meninos não pararam de falar sobre suas histórias. Ela disse: "Você estaria disponível para a semana de leitura da escola deles?" A professora mencionou que eles estão procurando convidados especiais. Voltando para casa, percebi que algo fundamental havia mudado em meu relacionamento com o mundo. Eu não estava mais tentando me encolher o suficiente para caber em espaços onde eu não era desejada. Em vez disso, eu estava me expandindo para espaços onde minha presença era valorizada, onde minhas habilidades eram apreciadas, onde eu poderia contribuir com algo significativo para a vida de outras pessoas. As ligações de Daniel tinham diminuído para breves verificações de rotina a cada poucas semanas. Conversas que pareciam mais obrigações do que conexões. Mas elas não me deixavam mais vazia e rejeitada. Eu tinha minha própria vida agora, meu próprio propósito, minhas próprias fontes de satisfação que não dependiam de sua aprovação ou inclusão. Eu comecei a manter um diário, anotando as histórias que eu queria desenvolver e as técnicas que eu queria dominar. Mas, mais do que isso, eu estava registrando minha própria história. A transformação de alguém que pedia desculpas por existir para alguém que celebrava sua própria capacidade de trazer alegria aos outros. Numa noite de fevereiro, enquanto eu praticava vozes para uma nova história sobre um coelhinho corajoso, me flagrei no espelho do corredor. A mulher olhando para mim estava reta e alta, seus olhos brilhando com propósito, seu rosto animado com o entusiasmo de alguém que havia se lembrado de como era ser boa em algo importante. Eu ainda era a mãe de Daniel, ainda a avó de Lívia, ainda alguém que amava profundamente e esperava por reconciliação. Mas eu não era mais apenas essas coisas, não mais dependente desses relacionamentos para meu senso de valor e identidade. Eu era Helena Almeida, contadora de histórias profissional, criadora de magia para crianças que entendiam que os melhores presentes vinham embrulhados em palavras e entregues com amor. O workshop tinha me ensinado que toda boa história precisava de conflito e resolução, de personagens que cresciam e mudavam através de suas experiências. Eu estava começando a entender que minha própria história ainda estava sendo escrita, que os capítulos que eu pensei serem finais tinham sido, na verdade, transições para algo que eu nunca esperava, mas que estava aprendendo a abraçar. Eu tinha descoberto algo poderoso naqueles meses de isolamento e rejeição, que o amor nem sempre precisava ser recíproco para valer a pena, que o valor não exigia validação, que às vezes as pessoas que te afastam estão, na verdade, te empurrando para algo melhor do que o que você perdeu. Eles ainda não entendiam quem eu realmente era. Eles me viam como a mulher que havia recuado com graça, que havia aprendido a aceitar os limites deles, que havia parado de ser um problema que eles precisavam gerenciar. O que eles não viam era a força que eu havia construído nesse recuo, a confiança que eu havia descoberto nessa aceitação, o poder que eu havia encontrado em não precisar mais da permissão deles para ser eu mesma. Eles pensaram que meu afastamento tinha sido derrota. Eles não tinham ideia de que tinha sido preparação. A primavera chegou cedo naquele ano, seduzindo os narcisos do chão em março e enchendo o ar com a doçura particular que surge quando o inverno finalmente se rende. Eu estava no meu jardim, plantando as sementes de vegetais que havia pedido de um catálogo, tomates, pimentões e ervas que abasteceriam minha cozinha durante os meses de verão, quando notei o carro estacionado do outro lado da rua.
Ele estava lá há 3 dias. Um sedã escuro com vidros fumê que não pertencia a ninguém da vizinhança. No início, presumi que estivesse ligado à reforma que estava acontecendo 2 casas adiante. Talvez o veículo de um empreiteiro ou de alguém envolvido no extenso projeto de remodelação. Mas empreiteiros geralmente não ficam sentados em seus carros por horas a fio. E este carro parecia sempre ter alguém ao volante. Mencionei isso à Dona Glória quando ela parou para pegar minha tesoura de poda emprestada, uma tradição de vizinhança que havia se desenvolvido ao longo dos anos, enquanto compartilhávamos ferramentas de jardinagem e conselhos sobre as melhores maneiras de incentivar as rosas a florescerem e desencorajar os coelhos a comerem tudo o que plantávamos. Eu também notei, ela disse olhando para a rua com a vigilância casual que os aposentados aperfeiçoam após anos observando seus arredores para se entreter. O motorista parece estar observando sua casa especificamente. Ontem eu o vi com binóculos. Binóculos. Isso elevou a situação de levemente curiosa para genuinamente preocupante, embora eu não pudesse imaginar o que em minha vida tranquila justificaria tal escrutínio. Eu pagava minhas contas, seguia as leis de trânsito e nunca havia me envolvido em nada mais dramático do que um livro da biblioteca devolvido com 2 dias de atraso. Naquela noite, liguei para o número de telefone da delegacia local para não emergências, sentindo-me um pouco boba ao explicar a situação para o atendente. Provavelmente não é nada, eu disse, mas minhas vizinhas e eu notamos alguém observando minha casa por vários dias. Tenho certeza de que há uma explicação razoável, mas pensei que vocês deveriam saber. O policial que chegou 20 minutos depois era jovem e profissional, fazendo anotações enquanto eu descrevia o que havia observado, enquanto ele examinava a rua em busca do sedã que havia naturalmente desaparecido no momento em que fiz a ligação. Ele me assegurou que aumentariam as patrulhas na área e me pediu para ligar imediatamente se a vigilância fosse retomada. Aconteceu algo incomum recentemente? Ele perguntou enquanto se preparava para sair. Alguma mudança na sua rotina? Pessoas novas em sua vida? Algo que possa explicar por que alguém estaria interessado em monitorar suas atividades? Eu considerei a pergunta seriamente. Minha vida havia se tornado notavelmente previsível desde que comecei a contar histórias. Voluntariado na biblioteca às terças e quintas, reuniões do workshop nas noites de quarta, festas privadas nos fins de semana, quando agendadas. Eu não conseguia pensar em nada que atrairia a atenção externa ou justificasse o tipo de vigilância profissional que exigia binóculos e observação paciente. Nada que eu possa pensar, eu disse a ele sinceramente. Provavelmente estou apenas sendo paranoica. Mas na manhã seguinte, o carro estava de volta, estacionado em um local diferente, mas claramente focado no mesmo objetivo. Desta vez, no entanto, algo era diferente. Enquanto eu observava da janela da minha cozinha, enquanto preparava o café da manhã, vi o motorista sair e caminhar em direção à minha porta da frente com o passo determinado de alguém que havia tomado uma decisão. Ele era mais velho do que eu esperava, provavelmente na casa dos 60, vestindo um terno que parecia caro e se portando com o tipo de confiança que vem da autoridade e da experiência. Ele bateu educadamente e esperou, com as mãos cruzadas atrás das costas como um homem acostumado à paciência e ao procedimento adequado. Abri a porta com cautela, deixando a corrente de segurança engatada enquanto avaliava este visitante inesperado que estava observando minha casa por quase uma semana. Dona Helena? Ele perguntou, sua voz carregando um leve sotaque que eu não conseguia identificar imediatamente. Meu nome é Delegado Barroso. Gostaria de saber se a senhora poderia me ceder alguns minutos de seu tempo para discutir um assunto de alguma importância. Delegado. Não um perseguidor ou um personagem suspeito, mas a aplicação da lei. Retirei a corrente e abri a porta totalmente, gesticulando para ele entrar enquanto minha mente corria através das possibilidades. Teria acontecido algo a Daniel ou Amanda? Lívia estava machucada? Teria havido um acidente sobre o qual eu não fui notificada por não ser mais considerada família imediata? Por favor, sente-se, eu disse, conduzindo-o para a sala de estar, onde o sol da manhã entrava pelas janelas que eu havia limpado recentemente. Está tudo bem com todos? Meu filho? A família dele? Pelo que sei, eles estão bem, disse o delegado Barroso,
acomodando-se na cadeira que ofereci enquanto estudava meu rosto com a atenção prática de alguém treinado para ler as reações das pessoas. Na verdade, Dona Helena, estou aqui por causa de algumas informações que vieram à tona a respeito da morte de seu ex-marido. Meu ex-marido. A frase levou um momento para eu processar, principalmente porque eu nunca pensei em Roberto nesses termos. Estávamos casados há 28 anos quando o ataque cardíaco o levou. Uma parceria que terminou com a morte em vez de divórcio. Em minha mente, ele sempre permaneceu meu marido, embora a morte tecnicamente me tivesse tornado viúva em vez de esposa. Roberto morreu há 6 anos, eu disse lentamente, incerta porque sua morte de repente seria de interesse para uma aplicação da lei. Foi muito repentino. Um ataque cardíaco fulminante em seu escritório. Os médicos disseram que ele provavelmente não sofreu. O delegado Barroso assentiu, puxando um pequeno caderno do bolso do paletó e consultando páginas cobertas com caligrafia que eu não conseguia ler da minha posição no sofá. Sim, estou familiarizado com a causa oficial da morte. No entanto, surgiram algumas novas evidências que sugerem que as circunstâncias podem ter sido mais complicadas do que se acreditava originalmente. Nova evidência. As palavras pairaram no ar entre nós, carregadas de implicações que eu não estava pronta para considerar. Roberto se foi há 6 anos. Eu havia lamentado, me curado e construído uma nova vida em torno da realidade de sua ausência. O que o delegado Barroso estava prestes a me dizer parecia uma porta se abrindo para um cômodo que eu pensei estar permanentemente fechado. Que tipo de evidência? Eu perguntei, embora parte de mim não quisesse saber a resposta. O delegado inclinou-se ligeiramente para a frente, sua expressão profissional e solidária. Sem entrar em detalhes que ainda fazem parte de uma investigação em andamento, posso lhe dizer que obtivemos recentemente informações sugerindo que a morte de seu marido pode não ter sido totalmente natural. Estamos reabrindo o caso e conduzindo um exame mais minucioso das circunstâncias que cercam sua morte. Não totalmente natural. O eufemismo não conseguia disfarçar totalmente o que ele estava realmente dizendo, que alguém poderia ter matado Roberto, que o ataque cardíaco que havia devastado nossa família poderia ter sido induzido, em vez de inevitável. Senti a sensação familiar do mundo mudando sob meus pés. A mesma desorientação que experimentei quando Daniel pediu espaço, quando Amanda deixou claro que eu não era bem-vinda em suas vidas. Eu não entendo, eu disse, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. O médico de Roberto disse que o ataque cardíaco era totalmente consistente com seu histórico médico. Ele tinha pressão alta há anos, alguns problemas de colesterol. A autópsia confirmou doença cardíaca. Sim, e essas descobertas não estão em questão, o delegado Barroso me assegurou. No entanto, agora temos motivos para acreditar que certos fatores aceleradores podem ter estado envolvidos. Fatores que não eram aparentes durante a investigação inicial. Fatores aceleradores. Outro eufemismo. Outra maneira de sugerir que alguém ajudou Roberto a morrer, sem realmente usar palavras que tornariam a acusação explícita e inegável. Sentei-me em minha cadeira, tentando processar informações que pareciam pertencer à vida de outra pessoa, em vez da minha. Roberto tinha sido um bom homem, não perfeito, mas gentil, honesto e devotado à sua família. Ele trabalhava como contador em um escritório de médio porte, cuidando de declaração de imposto de renda e planejamento financeiro para clientes que confiavam nele com suas informações financeiras mais privadas. Ele treinava o time de futebol de salão do Daniel, ajudava nossos vizinhos com suas declarações de imposto, nunca perdeu um pagamento ou esqueceu um aniversário. Quem iria querer machucar alguém assim? E por quê? Dona Helena, eu percebo que isso é um choque. O delegado continuou gentilmente. Quero que saiba que a senhora não está sob suspeita alguma. Estamos simplesmente tentando reconstruir as semanas finais da vida de seu marido, entender com quem ele estava em contato, se ele mencionou algo incomum ou parecia preocupado com algo fora do comum. As semanas finais da vida de Roberto. Fechei os olhos e tentei me lembrar daquele tempo. O último mês antes do ataque cardíaco que mudou tudo. Tinha sido um período movimentado. A formatura de Daniel na faculdade estava se aproximando, e estávamos planejando o jantar de celebração e coordenando visitas de parentes de fora da cidade.
Roberto estava trabalhando mais horas do que o normal, ficando até tarde no escritório para terminar projetos antes de tirar folga para as cerimônias de formatura. Ele parecia cansado, eu disse lentamente, vasculhando minha memória em busca de detalhes que agora poderiam ser significativos de maneiras que eu nunca imaginei. Mais estressado do que o normal. Ele disse que o escritório estava passando por algum tipo de auditoria, e todos estavam trabalhando horas extras para garantir que seus arquivos estivessem em perfeita ordem. O delegado Barroso fez anotações enquanto eu falava, ocasionalmente pedindo esclarecimentos ou detalhes adicionais. Roberto mencionou preocupações específicas sobre a auditoria? Ele trouxe trabalho para casa ou discutiu clientes em particular? Alguém ligou ou visitou que parecia incomum ou desconhecido? As perguntas continuaram por quase 1 hora, cobrindo tudo, desde as rotinas diárias de Roberto até seus relacionamentos com colegas e clientes. Eu respondi o mais minuciosamente que pude, embora muito do que o delegado queria saber parecesse vida comum, em vez de evidência potencial de algo sinistro. Enquanto se preparava para sair, o delegado Barroso me entregou um cartão de visitas com seu número direto escrito no verso. Se a senhora se lembrar de mais alguma coisa, não importa quão pequena ou aparentemente sem importância, por favor, me ligue imediatamente. Às vezes, detalhes que parecem insignificantes podem ser cruciais para entender o que realmente aconteceu. Depois que ele saiu, sentei-me na minha sala de estar olhando para o cartão de visitas e tentando reconciliar esta nova informação com tudo o que eu pensei que sabia sobre a morte de Roberto. Por 6 anos, carreguei o luto direto de uma viúva que perdeu o marido para uma condição médica que poderia ter sido evitada com melhor dieta e hábitos de exercício. Eu me culpei às vezes por não tê-lo pressionado mais para levar sua saúde mais a sério, por não reconhecer os sinais de alerta que os médicos disseram que deveriam ter sido óbvios. Agora, aparentemente, pode não ter havido sinais de alerta a reconhecer, nenhuma condição médica evitável a culpar. Se o delegado Barroso estivesse certo, Roberto morreu porque alguém o queria morto, não porque seu coração simplesmente falhou sob o estresse da responsabilidade de meia-idade. As implicações dessa possibilidade se estendiam muito além do meu próprio luto e confusão. Se Roberto foi assassinado, então Daniel perdeu seu pai para a violência, em vez da natureza. Lívia cresceria sem nunca conhecer o avô que poderia tê-la mimado com a devoção particular que os avós reservam para suas preciosas netas. E eu passei 6 anos aprendendo a viver sem um homem que ainda poderia estar vivo se alguém não tivesse decidido que ele precisava morrer. Naquela noite, liguei para Daniel pela primeira vez em semanas, precisando compartilhar esta informação com a única outra pessoa que amava Roberto tanto quanto eu. O telefone tocou 4 vezes antes de ir para a caixa postal, sua voz gravada alegre e profissional, enquanto ele convidava os chamadores a deixar mensagens detalhadas que seriam retornadas o mais rápido possível. Daniel, é a mãe, eu disse após o tom. Aconteceu algo que eu preciso discutir com você. Nada urgente, mas importante. Por favor, me ligue quando tiver uma chance. Ele não ligou naquela noite, nem no dia seguinte, nem no dia depois disso. Eu me peguei verificando meu telefone obsessivamente, pulando a cada som que pudesse ser uma chamada recebida, imaginando se esta notícia sobre o pai dele poderia ser significativa o suficiente para penetrar quaisquer barreiras que ele havia construído em torno de nosso relacionamento. Mas o silêncio continuou, e comecei a entender que mesmo algo tão importante quanto o possível assassinato de seu pai poderia não ser suficiente para restaurar a comunicação fácil que outrora compartilhávamos. 3 dias depois, eu estava no jardim novamente, puxando ervas daninhas que haviam brotado após a chuva recente, quando vi o carro do delegado Barroso voltando para a vizinhança. Desta vez, no entanto, ele não parou na minha casa. Em vez disso, continuou até o final da rua e virou na garagem de Daniel e Amanda. Endireitei-me, minhas mãos ainda sujas de jardinagem, e observei enquanto o delegado caminhava até a porta da frente deles, com o mesmo passo determinado que ele trouxe para a minha. Amanda atendeu, Lívia visível em seus braços, e após uma breve conversa, ela se afastou para deixá-lo entrar. Eles sabiam de algo, ou o delegado Barroso pensava que eles sabiam de algo. A investigação, que começou com perguntas sobre a morte de Roberto,
De alguma forma levou à porta do meu filho, a família que tinha sido tão cuidadosa em manter distância de mim. Fiquei no meu jardim por um longo tempo, observando a casa deles e me perguntando quais segredos estavam sendo compartilhados atrás daquelas portas fechadas, que informações sobre a morte de Roberto eram consideradas importantes o suficiente para discutir com Daniel e Amanda, mas não significativas o suficiente para Daniel retornar os telefonemas de sua mãe. Algo estava mudando na arquitetura cuidadosa de separação que eles haviam construído em torno de suas vidas. Alguma verdade estava surgindo que poderia mudar tudo o que eu pensava que entendia sobre a morte de Roberto, sobre a dinâmica da minha família, sobre as razões pelas quais eu fui empurrada tão sistematicamente para as margens do mundo deles. Eu tive a sensação distinta de estar à beira da revelação, de esperar que peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que existia finalmente se organizassem em uma imagem que explicaria tudo. O sentimento não foi inteiramente desagradável. Depois de meses aceitando meu exílio da vida de Daniel, depois de aprender a encontrar satisfação em minhas próprias realizações e identidade, descobri que estava curiosa, em vez de ansiosa, sobre o que o delegado Barroso poderia revelar. Quaisquer que fossem as verdades esperando para surgir, eu não era mais a mulher diminuída que teria sido devastada por elas. Eu era alguém que havia aprendido a se sustentar, que havia construído uma vida que não dependia da aprovação ou inclusão dos outros. O que quer que estivesse por vir, eu estava pronta para isso. A ligação veio às 19h43 de uma quinta-feira à noite, justo quando eu estava revisando notas para uma sessão de contação de histórias no hospital infantil, agendada para a semana seguinte. Eu estava praticando vozes para um conto sobre um ratinho corajoso que descobre que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Uma lição que eu vinha a entender intimamente ao longo dos últimos meses. Mãe? A voz de Daniel carregava uma tensão que eu não ouvia desde que ele era jovem e ligava para confessar alguma transgressão de infância que estava pesando em sua consciência. Daniel, estou tão feliz por você ter ligado. Eu deixei uma mensagem no início desta semana. Eu sei, eu recebi. Ele fez uma pausa, e eu podia ouvir vozes no fundo, o que parecia uma conversa urgente acontecendo em sussurros. Mãe, eu preciso te ver. Hoje à noite. Posso ir aí? O pedido me surpreendeu. Daniel não pedia para visitar minha casa há mais de um ano, e certamente nunca com tanta urgência. Algo em sua voz sugeria que esta não era uma visita social ou uma resposta tardia à minha mensagem sobre o delegado Barroso. Isso era algo totalmente diferente. Claro, eu disse. Está tudo bem? Lívia está bem? Lívia está bem. Ela está com a mãe da Amanda. Outra pausa, mais longa desta vez, cheia do peso das palavras que ele estava lutando para encontrar. Mãe, há coisas que eu preciso te contar, coisas que eu deveria ter te contado há muito tempo. Ele chegou 23 minutos depois, e eu pude ver imediatamente que algo fundamental havia mudado. Sumiu a postura confiante que ele usava desde o casamento, a autoridade casual de alguém que havia separado com sucesso sua vida antiga da sua nova. Em vez disso, ele parecia abatido, incerto, como um homem que estava carregando um fardo muito pesado para seus ombros. Eu o conduzi para a cozinha, colocando automaticamente a chaleira para o chá, da maneira que fiz milhares de vezes, quando ele era mais jovem e precisava de conforto ou conversa. Alguns instintos maternos são muito profundos para serem desencorajados pelo tempo, ou pela distância, ou até mesmo pela rejeição deliberada. O delegado Barroso veio te ver, ele disse sem rodeios, acomodando-se na cadeira onde havia feito seu pedido de espaço todos aqueles meses atrás. Ele me disse que tinha falado com você sobre a morte do pai. Sim, ele disse que pode haver novas evidências, que a morte de Roberto pode não ter sido totalmente natural. Coloquei uma xícara de chá na frente dele, notando como suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele a alcançava. Daniel, o que está acontecendo? O que você não está me contando? Ele olhou para o chá como se pudesse conter respostas para perguntas que ele não sabia como fazer. Quando finalmente olhou para cima, seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. E eu vi o menino que ele tinha sido antes que a vida o ensinasse, que emoções eram complicações a serem gerenciadas, em vez de experiências a serem compartilhadas. Mãe,
Eu preciso que você saiba que tudo o que aconteceu entre nós, toda a distância, todas as maneiras pelas quais eu te afastei, ele parou, respirando fundo e trêmulo. Não foi porque eu parei de te amar. Foi porque eu estava tentando te proteger. Proteger-me. As palavras não faziam sentido no contexto do nosso relacionamento, na realidade da minha exclusão sistemática de sua vida. Como a rejeição era proteção? Como o isolamento era cuidado? Me proteger de quê? Daniel pousou sua xícara de chá com cuidado deliberado, o mesmo movimento preciso que ele usava quando criança, quando precisava de tempo para organizar seus pensamentos antes de explicar algo complicado. Da Amanda, ele disse baixinho, da verdade sobre quem ela realmente é. A cozinha pareceu encolher ao nosso redor. O espaço familiar, de repente carregado com a eletricidade da revelação. Eu passei meses presumindo que Amanda simplesmente não gostava de mim. Que diferenças de personalidade e conflitos naturais de Nora haviam criado a distância entre nós. A possibilidade de que algo mais deliberado, mais calculado, pudesse estar envolvido nunca me ocorreu. Eu não entendo, eu disse, embora parte de mim estivesse começando a entender. Daniel estendeu a mão para o bolso do paletó e puxou um envelope pardo, suas bordas gastas pelo manuseio. Ele o colocou sobre a mesa entre nós com a reverência geralmente reservada para evidências de grande significado. Amanda não é quem ela fingiu ser quando nos conhecemos, ele disse. O nome verdadeiro dela é Amanda Richardson, e ela está investigando a morte do pai há quase 3 anos. Ela se casou comigo porque precisava de acesso à nossa família, a informações sobre o trabalho do pai, a detalhes sobre suas semanas finais que só nós saberíamos. As palavras me atingiram como golpes físicos, cada revelação mais devastadora do que a anterior. Amanda se casou com Daniel não por amor, mas por acesso. O relacionamento deles, a casa deles, a filha deles, tudo construído sobre uma base de engano tão completa que nem mesmo Daniel tinha conhecimento de sua existência até recentemente. Ela é algum tipo de investigadora? Eu perguntei, minha voz mal ultrapassando um sussurro. Federal, Daniel confirmou. Divisão de crimes financeiros. Mãe, o pai não era apenas um contador. Ele estava envolvido em algo muito maior, algo que o matou quando ele tentou sair. Ele abriu o envelope e puxou fotografias, documentos, páginas de registros financeiros que não significavam nada para mim, mas que aparentemente contavam uma história que custou a vida de Roberto. Eu vi extratos bancários com números que pareciam incrivelmente grandes, registros de transferência mostrando dinheiro se movendo entre contas em quantidades que anões o que Roberto poderia ter legitimamente lhe dado. Lavagem de dinheiro, Daniel explicou, enquanto eu olhava para a evidência de uma vida que eu nunca soube que meu marido estava vivendo. O escritório do pai não estava apenas preparando declarações de imposto e gerenciando carteiras de investimento. Eles estavam limpando dinheiro para pessoas que não podiam se dar ao luxo de ter suas atividades financeiras examinadas por instituições legítimas. O Roberto, com quem eu fui casada por 28 anos, tinha sido metódico em equilibrar nosso talão de cheques, cuidadoso com a poupança para uma aposentadoria, preocupado em ter dinheiro suficiente para as despesas da faculdade de Daniel. O Roberto revelado nestes documentos estava movimentando milhões de reais, através de contas projetadas para esconder as origens da riqueza que vinha de fontes que eu provavelmente não queria entender. Ele tentou parar. Daniel continuou, sua voz embargando ligeiramente. A investigação de Amanda mostra que o pai foi ao Polícia Federal, PF, cerca de 6 semanas antes de morrer. Ele ia testemunhar contra seus parceiros, fornecer evidências sobre suas operações em troca de imunidade e proteção. 6 semanas antes de morrer, o período em que notei que Roberto parecia mais estressado do que o normal, quando ele estava trabalhando mais horas e se preocupando com a auditoria em seu escritório. Ele não estava preocupado com a fiscalização das práticas de negócios de rotina. Ele estava aterrorizado que seus associados criminosos descobrissem sua traição antes que os agentes federais pudessem protegê-lo. Alguém descobriu que ele estava cooperando, eu disse, as peças se encaixando com clareza horrível. O ataque cardíaco dele foi induzido, Daniel confirmou.
Uma droga que imita os sintomas de parada cardíaca natural, mas não deixa vestígios, a menos que você saiba especificamente o que procurar. No momento em que a PF percebeu que seu informante estava morto, a oportunidade de construir um caso contra seus parceiros havia morrido com ele. Eu me recostei em minha cadeira, tentando conciliar esta nova informação com tudo o que eu pensei que sabia sobre minha vida, meu casamento, o caráter do meu marido. Roberto estava vivendo uma vida dupla com tanto sucesso que eu não tinha ideia de que o homem com quem eu dividia a cama estava envolvido em atividades criminosas que acabaram custando sua vida. Amanda tem tentado terminar o que o pai começou, Daniel continuou, para reunir evidências suficientes para processar as pessoas que o mataram. É por isso que ela precisava se aproximar da nossa família. Por isso ela se casou comigo. Por isso ela tem sido tão cuidadosa em manter você à distância. Porque eu poderia ter interferido na investigação dela, eu disse, a compreensão finalmente amanhecendo. Porque ela estava tentando proteger você, Daniel corrigiu. Mãe, essas pessoas mataram o pai quando descobriram sua traição. Se eles tivessem percebido que agentes federais ainda estavam investigando, se tivessem suspeitado que Amanda era algo diferente do que ela parecia ser, eles poderiam ter decidido que eliminar toda a nossa família era o curso de ação mais seguro. O escopo total do engano de Amanda era impressionante. Por quase 3 anos, ela estava desempenhando o papel de esposa de Daniel enquanto trabalhava secretamente para levar os assassinos de seu pai à justiça. Todo jantar, toda conversa, todo momento íntimo tinha sido parte de uma performance elaborada, projetada para manter seu disfarce, enquanto reunia as evidências necessárias para garantir que a morte de Roberto não fosse sem sentido. Lívia! Eu disse de repente, pensando na minha neta e nas complicações que uma criança adicionaria a uma investigação tão perigosa. A expressão de Daniel suavizou ligeiramente. Ela ama Lívia completamente. Essa parte não é fingimento, mãe. O que mais Amanda escondeu de nós, o amor dela pela nossa filha é absolutamente real. Nossa filha. Não a filha dele, não a filha de Amanda, mas deles juntos. Uma família criada em meio ao engano, mas genuína à sua maneira complicada. E você? Eu perguntei. Ela te ama? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações que iam muito além da crise imediata. Daniel descobriu que seu casamento foi construído sobre mentiras, que a mulher em quem ele confiou seu coração estava usando o relacionamento deles para prosseguir uma investigação que colocava toda a família em risco. No entanto, ele estava aqui, na minha cozinha, defendendo as motivações dela e protegendo seus segredos. Ela diz que ama, Daniel respondeu baixinho. Ela diz que começou como uma missão, mas se tornou real em algum momento. Ela diz que se apaixonar por mim foi a complicação que ela não havia planejado. Você acredita nela? Daniel ficou quieto por um longo momento, olhando para os documentos espalhados pela minha mesa de cozinha. Eu quero, ele disse finalmente, porque a alternativa, que Lívia e eu não passamos de cobertura conveniente para a investigação dela, é muito dolorosa para aceitar. Estendi a mão sobre a mesa e cobri a dele com a minha. O primeiro contato físico que compartilhamos em mais de um ano. Seus dedos estavam frios, tremendo ligeiramente com o estresse das revelações que haviam virado de cabeça para baixo tudo o que ele pensava que sabia sobre sua vida. Daniel, por que você está me contando isso agora? Por que arriscar expor a investigação de Amanda? Ele olhou para mim com olhos que continham uma mistura de amor e arrependimento que eu não via desde que ele era criança, confessando janelas quebradas ou mentiras contadas para evitar punição. Porque acabou, ele disse. Eles fizeram prisões ontem. As pessoas que mataram o pai, os parceiros que estavam gerenciando a operação de lavagem de dinheiro, o delegado Barroso e a equipe de Amanda têm evidências suficientes para colocá-los para trás das grades permanentemente. A investigação estava completa. O jogo perigoso que Amanda vinha jogando por 3 anos finalmente chegou à sua conclusão. Os assassinos enfrentariam a justiça, e minha família poderia começar o processo complicado de cura de enganos que haviam sido projetados para nos proteger. E por quê? Daniel continuou, sua voz falhando completamente agora. Eu passei o último ano afastando a pessoa que eu mais amo no mundo para proteger uma investigação que exigia que eu fingisse que minha mãe era menos importante do que realmente é.
Eu tenho sido o pior filho imaginável, e eu não sei se você pode algum dia me perdoar. Eu me levantei e andei ao redor da mesa, puxando meu filho para meus braços da maneira que fiz incontáveis vezes quando ele era jovem e o mundo parecia muito complicado para navegar sozinho. Ele desabou contra mim, e eu senti seus ombros tremerem com soluços que vinham se acumulando por meses de separação forçada e escolhas impossíveis. Não há nada a perdoar, eu sussurrei em seu cabelo, ainda grosso e escuro como o de seu pai. Você estava protegendo sua família. Você estava fazendo o que pensava ser certo. Mas mesmo enquanto eu o confortava, parte de mim estava processando as implicações completas do que ele havia revelado. Amanda orquestrou nossa separação, calculou exatamente como me fazer parecer intrusiva e indesejada, manipulou a dinâmica familiar para garantir que eu me removeria voluntariamente de situações onde eu poderia acidentalmente descobrir sua verdadeira identidade. Ela foi brilhante, na verdade. Em vez de criar conflitos dramáticos que poderiam ter atraído atenção, ela simplesmente fez com que minha presença parecesse onerosa, até que eu escolhesse me ausentar. Ela transformou meu próprio amor por Daniel na arma que me manteve longe de suas vidas. Foi cruel em sua elegância, devastador em sua eficácia. E, no entanto, se tivesse sido necessário para proteger minha família e levar os assassinos de meu marido à justiça, eu poderia realmente condená-la por isso? A resposta, percebi, dependeria inteiramente do que aconteceria em seguida. Porque agora que a investigação havia terminado, agora que o jogo perigoso havia acabado, não havia razão para as barreiras entre nós permanecerem. Amanda poderia revelar seu verdadeiro eu, Daniel poderia parar de fingir que eu era indesejada, e Lívia poderia finalmente conhecer a avó que estava esperando nos bastidores por permissão para amá-la. A menos que, é claro, Amanda tivesse se acostumado com a distância que ela criou e decidido que me manter excluída era preferível a lidar com as complicações que minha inclusão total em suas vidas poderia criar. Essa pergunta seria respondida em breve. Hoje à noite, Daniel voltou para mim, trazendo revelações que explicavam anos de dor e confusão. Amanhã, eu descobriria se Amanda estava pronta para construir um relacionamento baseado na verdade, em vez de no engano. De qualquer forma, eu não era mais a mulher diminuída que foi inicialmente afastada. Eu era alguém que havia aprendido a se sustentar, que havia construído uma vida que não exigia validação dos outros para ter significado e valor. O que quer que viesse a seguir, eu o enfrentaria a partir de uma posição de força, em vez de desespero. E essa, talvez, fosse a verdade mais importante de todas. Amanda veio até mim na manhã seguinte. Eu estava sentada no meu jardim com minha primeira xícara de café, observando o nascer do sol pintar o céu em tons de ouro e rosa, quando a vi caminhando pelo caminho carregando Lívia. Nenhum carro na garagem, nenhum anúncio de sua chegada, apenas uma mulher de jeans e um suéter simples, parecendo mais humana do que eu jamais a tinha visto, aproximando-se com os passos cuidadosos de alguém que não tinha total certeza de sua recepção. Lívia havia crescido desde minha breve visita meses atrás. Seu cabelo estava mais longo agora, cachos escuros que captavam a luz da manhã, e seus olhos, os olhos de Roberto, percebi com um sobressalto, estavam brilhantes com a curiosidade alerta de uma criança descobrindo o mundo ao seu redor. Ela balbuciava baixinho enquanto Amanda se aproximava, apontando para as flores que eu havia plantado ao longo do caminho, com a excitação universal que as crianças trazem para qualquer coisa colorida e bonita. "Bom dia, Helena", Amanda disse, parando a poucos metros de distância com a distância formal que caracterizou todas as nossas interações anteriores. Mas algo estava diferente em sua postura, na maneira como ela encontrava meus olhos diretamente, em vez de oferecer os sorrisos educados mais distantes, aos quais eu havia me acostumado. "Bom dia", eu respondi, pousando minha xícara de café e estudando a mulher que eu estava supostamente encontrando pela primeira vez. "Daniel me contou tudo ontem à noite." Ela assentiu, mudando Lívia para o outro quadril da maneira inconsciente que as mães desenvolvem quando segurar um filho se torna tão natural quanto respirar. Eu pedi a ele para não contar, mas entendo por que ele sentiu que tinha que contar. Os segredos estavam o consumindo. Havia um constrangimento no momento que ia além das complicações óbvias de nossa situação.
Como você constrói um relacionamento com alguém que vem sistematicamente te enganando por 3 anos? Como você separa a mulher do agente, a mãe do investigador, a nora do funcionário federal que estava usando sua família para resolver um caso? Você gostaria de se sentar? Eu ofereci, gesticulando para o banco do jardim que Roberto havia construído para mim durante nosso segundo verão nesta casa. Podemos conversar enquanto Lívia explora as flores. Amanda hesitou, então se moveu em direção ao banco com o movimento cuidadoso de alguém entrando em território que poderia ser hostil. Ela colocou Lívia no gramado, onde a criança imediatamente ficou fascinada com a textura do gramado e os dentes de leão amarelos brilhantes, florescendo em fileiras organizadas ao longo da borda do jardim. Sentamos em silêncio por vários minutos, ambas observando a exploração inocente de Lívia, enquanto navegávamos pela complicada paisagem emocional que jazia entre nós. Finalmente, Amanda falou, sua voz mais suave do que eu jamais a tinha ouvido. Eu preciso que você saiba que te afastar foi a parte mais difícil desta missão. Ela disse sem olhar para mim. Eu passei 3 anos estudando sua família, lendo as histórias de Daniel sobre sua infância, entendendo o quanto você significa para ele. Fazê-lo escolher entre o conforto de sua esposa e os sentimentos de sua mãe foi cruel, e eu me odiei por isso todos os dias. Eu considerei suas palavras cuidadosamente, procurando por sinais de manipulação ou simpatia calculada. Mas o que eu ouvi foi exaustão, o cansaço de alguém que estava vivendo uma mentira por tanto tempo que o peso do engano havia se tornado quase insuportável. Foi eficaz, eu disse baixinho. Eu me convenci de que eu era o problema, que eu precisava mudar ou desaparecer para fazer Daniel feliz. Amanda estremeceu como se minhas palavras a tivessem machucado fisicamente. Isso nunca deveria ter acontecido. Eu queria que você ficasse longe, mas eu nunca quis que você acreditasse que não era bem-vinda. Eu não sabia de outra forma para te proteger. Lívia cambaleou até nós, suas mãozinhas agarrando um dente de leão que ela conseguiu colher, apesar de sua coordenação instável. Ela me ofereceu com o espírito generoso que as crianças possuem antes que o mundo as ensine, que os presentes devem ser condicionais ou estratégicos. Obrigada, meu amor, eu disse, aceitando a flor com a reverência que ela merecia. É linda. Lívia sorriu com a minha resposta. Depois se virou para Amanda com o olhar expectante de uma criança buscando aprovação para seu gesto generoso. Mama, ela disse claramente, uma das poucas palavras em seu vocabulário crescente. Mama. Senti algo se mover no meu peito ao ouvir minha neta se dirigir a Amanda com tanta confiança e afeto completos. O que mais poderia ser complicado sobre nossa situação, o amor de Lívia pela mulher que a criou, era puro e descomplicado. Amanda tinha sido sua mãe de todas as maneiras que importavam, independentemente das circunstâncias que as uniram. Daniel me disse que seus sentimentos por ele se tornaram reais, eu disse, observando o rosto de Amanda cuidadosamente em busca de sinais de verdade ou engano, que se apaixonar por ele complicou sua missão. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que me perguntei se ela iria responder. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma vulnerabilidade que eu nunca tinha ouvido dela antes. Eu deveria me casar com ele, reunir as informações de que precisava e então fazer com que o casamento terminasse naturalmente assim que a investigação fosse concluída. Ela disse. Deveria ser clínico, profissional. Eu já havia feito missões semelhantes antes, sem complicações pessoais. Mas Daniel não é como outras pessoas que eu investiguei. Ele é genuinamente bom, gentil, honesto e confiante de maneiras que fizeram com que mentir para ele parecesse envenenar algo puro. Ela olhou para Lívia, que agora estava examinando o dente de leão com intensidade científica. E então, Lívia aconteceu, e tudo mudou completamente. Eu entendi o que ela queria dizer. As crianças têm uma maneira de tornar as situações teóricas pessoais, de transformar estratégias cuidadosamente planejadas em compromissos emocionais que não podem ser facilmente abandonados. Assim que Lívia existiu, Amanda não podia simplesmente concluir sua missão e ir embora. Ela se tornou mãe, com todos os instintos protetores ferozes que isso implicava. As pessoas que mataram seu marido, Amanda continuou, não são apenas criminosos. Eles são implacáveis de maneiras que fariam seu sangue congelar se você realmente entendesse do que são capazes.
Quando percebi que Daniel e Lívia se tornaram mais importantes para mim do que o caso em que eu estava trabalhando, fiquei aterrorizada que qualquer erro, qualquer exposição da minha verdadeira identidade pudesse colocá-los em perigo. Então você se certificou de que eu não poderia expor você acidentalmente me mantendo completamente afastada, eu disse, a compreensão finalmente amanhecendo com clareza dolorosa. Parecia a opção mais segura. Você é observadora, inteligente, naturalmente curiosa sobre as pessoas na vida de Daniel. Se você tivesse passado tempo comigo, se tivesse feito as perguntas certas ou notado os detalhes errados, você poderia ter percebido que eu não era quem eu afirmava ser. E se isso tivesse acontecido, ela não precisou terminar a frase. Se minha curiosidade tivesse exposto a investigação de Amanda, se os criminosos tivessem percebido que estavam sendo monitorados, toda a minha família poderia ter sido eliminada para proteger a operação de lavagem de dinheiro que já havia custado a vida de Roberto. Eu sinto muito, Amanda disse simplesmente. Sinto muito pela dor que causei, pelo ano que você perdeu com Lívia, por fazer Daniel escolher entre nós. Sinto muito que proteger você exigiu machucar você. Eu estudei seu rosto enquanto ela falava, procurando por sinais do agente federal calculista que orquestrou meu isolamento com tamanha precisão clínica. Em vez disso, vi uma jovem mãe que foi forçada a fazer escolhas impossíveis, que sacrificou seu próprio conforto e a felicidade da minha família para garantir que todos nós sobrevivêssemos à sua perigosa missão. O que acontece agora? Eu perguntei. A investigação acabou. Os criminosos foram presos. O que acontece conosco? Amanda olhou para mim diretamente pela primeira vez desde que ela chegou, e eu vi algo em seus olhos que eu nunca tinha notado antes. Esperança, misturada com medo, e um desejo desesperado por algo que ela não tinha certeza se tinha o direito de pedir. Eu gostaria de tentar construir algo real, ela disse baixinho. Se você estiver disposta. Se você puder me perdoar pelas maneiras pelas quais falhei com você e Daniel. Eu sei que não mereço uma segunda chance, mas Lívia merece conhecer sua avó e Daniel merece ter sua mãe de volta em sua vida. Olhei para Lívia, que havia abandonado sua flor e agora estava tentando pegar uma borboleta que continuava pousando logo além de seu alcance. Ela se movia com o otimismo determinado de alguém que acreditava que a persistência acabaria sendo recompensada, que coisas bonitas valiam a pena ser perseguidas, mesmo quando pareciam impossíveis de capturar. Eu passei o último ano aprendendo a ser feliz sem você, eu disse cuidadosamente, construindo uma vida que não depende da aprovação de Daniel ou da sua aceitação. Eu não voltarei a ser a mulher que se encolhe o suficiente para caber em espaços onde é mal tolerada. Amanda assentiu, entendendo que este era um limite, em vez de uma rejeição. Eu não gostaria que você voltasse. A mulher de quem Daniel fala, sua mãe que o criou para ser gentil, forte e generoso, ela não deveria ter que se diminuir por ninguém. Mas eu também não vou fingir que não quero fazer parte da vida de Lívia. Eu continuei. Eu não vou fingir que não sinto falta do meu filho, ou que não espero que possamos encontrar uma maneira de ser família novamente. Sentamos em silêncio por alguns minutos, observando Lívia descobrir a alegria das manchas de grama e das pétalas de flores. Finalmente, Amanda falou novamente. Há mais uma coisa que eu preciso te contar, ela disse, sobre a investigação, sobre o que encontramos a respeito da morte de seu marido. Senti meu peito apertar, imaginando que revelações adicionais poderiam estar chegando. O que é? Roberto não apenas tentou expor a operação de lavagem de dinheiro, Amanda disse. Ele estava tentando proteger você especificamente. Os pagamentos que ele estava ajudando a limpar não eram apenas lucros de atividades criminosas, eles eram dinheiro de resgate. Dinheiro de resgate. As palavras me causaram um calafrio que não tinha nada a ver com o ar da manhã. Alguém descobriu informações sobre seus antecedentes, sobre sua família. Amanda continuou. Eles estavam planejando sequestrar você para forçar a cooperação continuada de Roberto. Ele foi para a Polícia Federal não apenas porque queria sair da empreitada criminosa, mas porque soube que você seria o próximo alvo deles. A peça final se encaixou com clareza devastadora. Roberto não morreu por causa da ganância ou traição profissional. Ele morreu tentando me salvar de criminosos que teriam usado minha segurança para controlar suas ações. Sua morte foi um sacrifício,
uma tentativa de proteger sua família que lhe custou tudo. Ele amou você o suficiente para morrer por você, Amanda disse suavemente. Eu pensei que você deveria saber disso. Fechei os olhos e senti lágrimas que eu não esperava escorrendo pelo meu rosto. Por 6 anos, eu carreguei a culpa pela morte de Roberto, perguntando-me se eu poderia ter reconhecido os sinais de alerta, se eu poderia tê-lo convencido a cuidar melhor de sua saúde. Agora eu soube que sua morte foi um ato de amor tão profundo que me tirou o fôlego. Lívia cambaleou de volta para nós, aparentemente cansada de perseguir borboletas e pronta para qualquer entretenimento que os adultos pudessem fornecer. Ela subiu no meu colo com a confiança inconsciente que as crianças reservam para pessoas que elas instintivamente reconhecem como seguras, acomodando-se contra meu peito com uma satisfação que fez meu coração inchar. Ela te conhece, Amanda observou. Mesmo que ela tenha passado tão pouco tempo com você, ela reconhece algo familiar. Eu segurei minha neta perto, inalando o cheiro doce de seu cabelo e sentindo o calor sólido de seu pequeno corpo contra o meu. Ela se parecia com Roberto, o jeito que ela relaxava completamente quando estava contente, o jeito que ela estudava o mundo com curiosidade intensa antes de se comprometer com a ação. Eu gostaria de contar a ela histórias sobre o avô dela, eu disse. O Roberto de verdade, não o homem envolvido em atividades criminosas, mas o pai que ensinou Daniel a jogar bola e o marido que me trouxe flores toda sexta-feira por 28 anos. Eu também gostaria, Amanda respondeu. Ela deve saber sobre o homem bom que ele era, não apenas as circunstâncias que levaram à sua morte. Conversamos por mais 1 hora, começando cuidadosamente o processo de construção de confiança que deveria ter se desenvolvido naturalmente ao longo dos últimos 3 anos. Amanda me contou sobre seu verdadeiro passado, crescendo em abrigos, juntando-se à aplicação da lei para fazer a diferença, sendo designada para crimes financeiros por causa de seu talento para a matemática e sua capacidade de desaparecer em qualquer papel que uma investigação exigisse. Eu contei a ela sobre minha contação de histórias, sobre as crianças que me ensinaram que eu tinha valor além do meu papel como mãe de Daniel ou viúva de Roberto. Expliquei como o último ano de independência forçada me ajudou a descobrir forças que eu nunca soube que possuía. Quando ela finalmente se preparou para sair, Amanda parou no portão do jardim, Lívia segura em seus braços, mas estendendo a mão em minha direção com o choro queixoso de uma criança que não entendia por que visitas agradáveis tinham que terminar. Você gostaria de vir jantar domingo? Ela perguntou hesitantemente. Daniel tem cozinhado novamente. Algo que ele começou a fazer quando o estresse de guardar segredos tornou difícil para ele relaxar. Ele faz um assado que é quase tão bom quanto os que você costumava fazer. Quase tão bom. Não melhor. Não um substituto para as tradições que eu estabeleci, mas uma continuação das práticas familiares que honravam o que havia vindo antes, enquanto abriam espaço para novas variações. Eu gostaria muito, eu disse. Mas eu tenho uma condição. Amanda esperou. Sua expressão cautelosa, mas esperançosa. Chega de segredos, eu disse firmemente. Chega de proteção que exige engano. Se vamos ser família, vamos confiar umas nas outras com a verdade, mesmo quando for complicado ou assustador. Ela sorriu. A primeira expressão completamente genuína que eu já vi dela. Chega de segredos, ela concordou. Depois que eles foram embora, sentei-me no meu jardim segurando o dente de leão murcho que Lívia havia me dado, pensando sobre o caminho tortuoso que nos trouxe a este momento. Eu perdi um casamento, um filho e 1 ano com minha neta. Mas eu ganhei algo também. O conhecimento de minha própria resiliência, a confiança em meu próprio valor, a compreensão de que o amor nem sempre se parece com o que esperamos. Roberto morreu me protegendo de perigos que eu nunca soube que existiam. Daniel me afastou para me manter a salvo de investigações que poderiam ter nos custado tudo. Amanda construiu muros entre nós para garantir que nenhum de nós seguiria Roberto para qualquer inferno que esperava pessoas que cruzassem o caminho dos criminosos errados. Tudo isso foi amor, mesmo quando parecia abandono. Tudo isso foi família, mesmo quando parecia rejeição. Naquela noite, liguei para o delegado Barroso para agradecê-lo por seu trabalho em levar os assassinos de Roberto à justiça. Ele foi gentil e profissional, explicando que o caso provavelmente levaria meses para ser resolvido pelo sistema judicial,
mas que a evidência era forte o suficiente para garantir condenações. Dona Helena, ele disse antes de desligarmos, eu quero que a senhora saiba que seu marido foi um homem corajoso. O que ele fez, se apresentar quando sabia dos riscos, isso exigiu coragem real. Coragem real. Eu pensei sobre essa frase enquanto me preparava para dormir naquela noite, considerando todas as diferentes formas que a bravura pode assumir. A coragem de Roberto foi dramática e derradeira, mas havia outros tipos de bravura também. A coragem de Daniel em viver com segredos que o estavam destruindo. A coragem de Amanda em manter um disfarce que exigia que ela machucasse pessoas que ela passou a amar. Minha própria coragem em aprender a construir uma vida que não dependia da aprovação dos outros. O jantar de domingo foi estranho no início. Todos nós navegando por conversas que foram proibidas por tanto tempo que esquecemos como conversar um com o outro naturalmente. Mas Lívia serviu como uma ponte entre as complicações adultas, deliciando-se em ter a atenção de sua avó e tratando a refeição como uma grande aventura, em vez de uma cúpula diplomática. Daniel cozinhou com a concentração intensa de alguém que aprendeu a encontrar paz em medições precisas e tempo cuidadoso. Amanda ajudou Lívia a comer enquanto monitorava nossas interações com a atenção cuidadosa de alguém, ainda aprendendo a confiar que bons resultados eram possíveis. E eu contei histórias. Histórias sobre as piadas terríveis de Roberto e sua culinária melhor. Histórias sobre as aventuras de infância de Daniel e as maneiras como ele sempre foi corajoso o suficiente para defender o que pensava ser certo. Histórias que nos ajudaram a lembrar quem éramos antes que as circunstâncias nos forçassem a nos tornar pessoas que nunca pretendemos ser. Enquanto eu voltava para casa naquela noite, percebi que a mulher que foi afastada há 3 anos não poderia ter lidado com as revelações sobre a morte de Roberto ou o engano de Amanda. Ela teria sido devastada pelas traições, oprimida pela complexidade, incapaz de separar o amor da manipulação ou a proteção do abandono. Mas a mulher que eu me tornei, a mulher que aprendeu a contar histórias que traziam alegria a estranhos, que descobriu sua própria força na solidão, que construiu uma vida que não exigia validação para ter significado, ela poderia lidar com qualquer coisa. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta. Às vezes as pessoas que te afastam estão, na verdade, te puxando para algo melhor do que o que você perdeu. Às vezes o amor exige uma coragem tão complicada que se parece exatamente com o abandono, até que você entenda o que está realmente acontecendo. Eu aprendi que família não é apenas sobre sangue ou proximidade ou mesmo afeto. É sobre pessoas que estão dispostas a fazer sacrifícios impossíveis pelo seu bem-estar, mesmo quando esses sacrifícios lhes custam tudo o que pensavam que queriam. É sobre pessoas que guardam as melhores histórias para você, mesmo quando precisam esperar anos por permissão para contá-las. E às vezes, se você tiver muita sorte, é sobre pessoas que voltam para você quando o perigo passa e os segredos estão finalmente seguros para compartilhar, prontas para construir algo real sobre a fundação de tudo o que não podiam dizer quando era mais importante. A história não havia acabado. Em muitos aspectos, estava apenas começando. Mas desta vez, eu a estava escrevendo a partir de uma posição de força, em vez de necessidade, de inteireza, em vez de quebra, do conhecimento inabalável de que eu era digna de amor, mesmo quando esse amor teve que se esconder para me manter segura. Esse conhecimento, talvez, fosse a verdade mais valiosa de todas. Algumas famílias são quebradas por segredos, outras são quebradas pela verdade. As mais sortudas são fortes o suficiente para sobreviver a ambos, para encontrar o caminho de volta umas para as outras quando o perigo passa e as mentiras não são mais necessárias. Eu estava começando a acreditar que poderíamos ser uma das sortudas, afinal.